relacionamento relevante. O que é um relacionamento relevante? Relacionamento relevante, ele é constituído de 4 pilares. Eu gosto de 4 pilares, você viu que eu falei que tem os 4 pilares? Sim. É o seguinte, relacionamento significa que você vai ter que gastar tempo com a pessoa, tem que ser intenso, ou seja, tem que ter conteúdo que você vai conversar. E quando eu falo conteúdo, dentro de um contexto, não adianta só falar de técnica. Tem outras coisas que o ser humano gosta de conversar. Agora, não pode só ficar falando de futebol. Sim. Tem que ter um terceiro pilar aqui nesse relacionamento para ser construído, que é o claro trade-off, ou em português seria assim: o que eu, agricultor, vou ganhar gastando meu tempo com você e o que eu tenho que te dar para gastar tempo com você. É o trade-off, né? Dos dois lados. E o quarto pilar disso aí, que eu chamo que é a confiança. E a confiança ela é criada pela transparência. E a transparência nada mais é fruto do que você conversa com a pessoa em intensidade. E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Estamos aqui no mais uma conversa de tecnologia agrícola, né? E hoje nós vamos conversar com uma grande autoridade no setor de marketing, né, e estratégia no agronegócio, o meu amoroso, não vou falar amoroso, meu, enfim, caloroso, ou meu irmão, Rogério Viazotto. E a nossa ideia nessa conversa aqui, a gente conversa de tecnologia, mas também tudo que está em torno aí do agronegócio, quem está acessando os agricultores, né, as tecnologias, tanto de máquinas, quanto também a tecnologia de acesso ao mercado, que não deixa de ser tecnologia, né? Você pensar uma forma diferente de conversar com o agricultor, certo, Léo? É isso? Pois é, estamos aqui em mais um Agriagro, e acho que a gente vai entender hoje uma das pessoas que influenciaram o nosso querido Roberto Biasotto, Bob, né? Acho que vamos ver se a gente vai descobrir alguma coisa nessa linha, né? E a expectativa é essa mesmo, né? Estamos com um colega, né? Um engenheiro agrônomo aí, Rogério, que é da fitotecnia, e a gente sabe, né? Entende que a aplicação de insumos, a aplicação de produtos, né? Passa por mecanização, e é aqui que a gente quer entender um pouco disso tudo, né? Ele tem uma história de vida aí, tá falando inclusive dos Estados Unidos, trabalhou lá, né? Que é um país de referência em agricultura. Então, acho que a expectativa do nosso podcast aqui. Bacana, mais uma vez aqui. Mas, ô, Rogério, o objetivo aqui, primeiramente, é a gente fazer um bate-papo, né, nesse canal nosso aqui, nessa conversa. A gente gosta de trazer temas de tecnologia e também tudo que está relacionado com o agronegócio, né? E você aí, enfim, pela sua longa experiência aí no setor de marketing e vendas, né, principalmente na área de insumos agrícolas, a gente gostaria de trazer aí tudo que você pôde vivenciar aí no setor, né? E aí, se você puder começar fazendo um pouco uma visão aí de onde você começou lá e até onde você está hoje, né? Eu lembro que, lógico, eu vou fazer uma. Eu conheço bastante coisa da sua carreira, mas desde o seu começo lá e até onde você está hoje, seria legal para todo mundo ir dando uma Ok, conhecida melhor em quem é o Rogério Biasotto. ok. Bom, a gente vem de uma família que não tem nada a ver com agricultura, pelo menos dos nossos avós para cá, ninguém tinha nada. Então, eu sempre estudei para ter uma carreira na área de engenharia química, né? Porque eu fiz colégio técnico de química. Mas quando chegou na época de fazer vestibular e tudo mais, eu resolvi prestar a faculdade que tinha na cidade que a gente morava, e as opções eram administração de empresa, direito ou engenharia agronômica, né? Aí eu prestei na agronomia, mas eu entrei na agronomia, assim, eu lembro que tinha muitos colegas que vêm de família de agricultor. Então, por exemplo, eles falavam alguns termos assim que eu nem entendia. Por exemplo, oh, e a boneca do milho? Eu falei, boneca do milho, o que é isso? Eu nem imaginava o que estava. Mas desde quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com o firme propósito de sair empregado, né? Uhum. Então, desde o primeiro ano, eu já comecei a procurar fazer estágios nas multinacionais. Eu nunca tive uma veia muito voltada para ser um pesquisador, né? Ou ser um agrônomo de fazenda, pelo fato de eu nunca ter tido a experiência de trabalhar em fazenda, né? Então, eu procurei olhar assim, o que tem aqui
que é uma coisa mais próxima do meu mundo imaginário, porque a gente vive do que a nossa imaginação consegue acessar, né? Aquilo que você imagina, você acessa. O que você não imagina, você não sabe, então não dá para fazer. E aí, olha que interessante, né? Outro dia eu estava falando com outro colega também sobre isso. A informação, como é que é, né? Naquela época, para você saber onde que ficavam os escritórios das multinacionais ou das empresas que poderiam te prover um estágio, você tinha que recorrer ao endereço que estava na pasta de dente ou do remédio. Você sabia onde é que era a fábrica, ou às vezes onde é o escritório, para você ir. E quem sabia disso, ó, não contava para os outros, ficava quieto. Olha como é que a gente vivia num mundo extremamente dominado, com uma informação centralizada. Bom, Aham. eu lembro que a primeiro endereço que eu consegui foi da Dow Química. E logo, com 6 meses de faculdade, eu fui na Dow Química, lá na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Peguei e consegui chegar lá na frente da pessoa que era do RH, que inclusive é uma amiga de longa data até hoje, e disse para ela assim: olha, eu não entendo nada de agricultura, mas eu quero ter uma carreira brilhante. Eu sei que essa empresa aqui contrata pessoas para fazer estágio e eu gostaria de participar do processo. Se eu não passar dessa vez, eu vou voltar de novo. Eu vou voltar de novo até chegar um dia que você vai ficar cansada de me ver e você vai me contratar. E eu Porque fui. o momento era outro também, né, Rogério? Acho que o momento era quando, na época, eu também, quando eu terminei a faculdade, não é como é agora, né? Acho que a agronomia, né, a engenharia agronômica, né, ela virou uma profissão de bacana, né? Mas eu Eu, sou eu filho sou do de. tempo. Eu É, sou do tempo que eles falavam assim: agricultura é a profissão, agronomia é a profissão, agricultura é a profissão do futuro, né? Isso foi nos anos 80. Eu entrei na mas, faculdade em mas não era a 88. realidade na época. Então, aí eu fui nessa empresa, eu passei lá nos testes que tinham, e eles tinham um programa que, ao longo dos 4 anos de faculdade, se você fosse passando nos estágios de final de férias que você fazia, você ia indo, então eles já tinham, teoricamente, um plano para encaminhar as pessoas para quando elas se formassem, contratar. E eu lembro que era uma seleção na época de 800 pessoas, eles escolheram 5, eu fui um deles, e ao término de 4 anos da faculdade, eu fui o único contratado. Né? Eu lembro que eu fui no meu baile de formatura, eu já estava contratado. Né? E para mim era um grande orgulho. Eu falei, puxa vida, que legal. Né? E foi, aí eu entrei para trabalhar, fui trabalhar no Paraná, era tal química na época, mas aquele negócio, né? Quando você não vive outras experiências, qual que é o problema? O problema é que você, às vezes, fica olhando a grama do vizinho e acha, aquela deve ser melhor que essa aqui. Então eu ficava sempre nessa de ficar olhando assim, onde é bom, né? Eu fiquei um ano trabalhando nessa empresa. Aí eu saí, fui trabalhar numa empresa de fertilizante para ver como é que era, chamava Fertipraz, acho que era o nome da empresa, ela fechou já. Eu lembro do nome dessa empresa. Você não vai lembrar? Não é aqui em Brasil, não? Isso, Kim Brasil, Ah perdão, lá, Kim Brasil. até eu lembro, você não lembra. Era Kim Brasil. E Eu eu lembro fiquei também dos muito pouco folhetos tempo que lá. tinha aqui em Brasil. Eu fiquei muito pouco tempo lá, e aí isso aí já era já 1985, época do Plano Cruzado, quando estava começando, assim. O Brasil estava meio bagunçado. Eu não sabia falar inglês e eu queria aprender inglês. E aí o que eu fiz? Eu peguei e fui para os Estados Unidos, na cara dura, assim, para aprender inglês. Então, eu fui lá para ficar 6 meses, arrumei um emprego no clube de golfe, e eu ficava nesse clube de golfe e estudava inglês toda hora que podia. Quando deu os 6 meses, né, a minha intenção era, bom, acho que o inglês que eu aprendi aqui já dá para quebrar o galho, né? Mas Uhum. daí uma pessoa que frequentava esse clube de golfe me chamou para trabalhar com ele, eu fui trabalhar com ele, através dele eu tirei o meu green card, né? E acabei ficando lá nos Estados Unidos, mas aí saí fora da área de agricultura. Esse senhor tinha uma rede de postos de gasolina, eu tomava conta de todos. É tipo assim, ele já estava meio velhinho e ele tinha 15 postos de gasolina. E postos de gasolina nos Estados Unidos tem mecânica, tinha, né? Hoje não tem mais, tinha mecânica, alugava carro, não só vendia gasolina, né? E eu então fazia o serviço de administração, pegava o dinheiro de todos os postos de manhã cedo, botava no banco, contratava gente, mandava embora, fazia de tudo. Fiz isso por um tempo, acho que um ano e meio. Aí uma das empresas que fornecia gasolina para um dos postos da ESSO, eu tinha amizade com o cara me contratou, eu fui CRTV da ESSO por uns tempos. E nesse meio tempo, Leonardo, eu sempre fui uma pessoa que estudou muito por conta própria, sabe? Não tinha facilidade que nem hoje, que você pega e tem um curso digital legal para você fazer, né? Por sinal, depois vocês vão procurar meus cursos digitais, lá que eu tenho um monte de curso bacana. E
Legal. E eu estava lendo como é que fazia para você montar uma empresa de importação e exportação. E aí eu montei uma empresa que era assim: eu representava empresas do Brasil, dos Estados Unidos, mas eu focava nas empresas que ficavam na costa oeste americana, por causa que tinha diferença de fuso horário. Eu morava no estado de Connecticut, então durante o dia eu trabalhava. E aí, quando dava mais ou menos lá para. Eu trabalhava até às 5 da tarde, mas lá na Califórnia ainda era meio-dia, né? Alguma coisa assim, né? Então, o cara ligava, ó, lá, né? O cara nunca imaginava que eu trabalhava num ponto, trabalhava num outro negócio. Só que o problema era o seguinte: demorava um tempão, você tinha que levar 20 coisas de uma vez só, você fechar uma. E quando fechava, quando as partes se conheciam, aí não fazia mais sentido ter um agente, né? Então, é um negócio que não estava dando muito certo. Eu já estava casado, minha, minha primeira esposa, eu sou viúvo, ela era brasileira, foi para lá, mas ela não gostava muito de lá. E aí, quando a família não quer, é melhor você pegar e, né, porque o que é mais importante, né? A família da gente. Eu resolvi voltar para o Brasil, depois de 5 anos, e eu fui contratado por uma empresa chamada Ciba-Geigy. E na Ciba-Geigy eu fui morar em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e foi lá que eu comecei a entender essas coisas que eu acabei aprendendo e fazendo um monte de coisa que deu certo na minha carreira. Eu lembro que os caras lá era uma área que plantava muita soja e a empresa que eu trabalhava tinha portfólio para milho e trigo e ninguém ia plantar milho e trigo aquele ano, né? Eu falei, nossa, estamos ferrados aqui, o que vamos fazer, né? Porque o produto para soja que a gente tinha era considerado uma coisa antiquada que ninguém queria usar. E eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre respeitei muito o pessoal do departamento técnico, sabe? Porque aqueles caras, eles estão nos clientes que nem o vendedor, só que eles, como não têm obrigação de vender, eles não prestam atenção. E o que, que ele tem que fazer para vender? A cabeça dele fica com esse espaço vazio e ele enche o espaço para ver os detalhes, que é o que todo vendedor tem que ver. Onde é que tem ponto de dor, onde tem problema na fazenda do cara, para você poder melhorar. Esse pessoal ia lá, tinha essa cabeça, então me deram um monte de dica a respeito de como usar corretamente um herbicida que ninguém queria. Eu queria chegar para você hoje, Beto e Leonardo, vamos vender o Lada de novo, vamos fazer o Lada. Lembra aquele carro chamado Lada da Rússia? Uhum. Aquele que, Sim. quando chegava no Brasil, com os bancos da frente amarelos, no fundo cor-de-rosa, porque não tinha. Então, você imagina chegar para o seu e falar assim: vamos vender Lada e fazer dele um campeão de vendas. Você tem que ser muito otimista para acreditar nisso, né? E foi isso que eu fiz com esse produto. Na época não existia computador, ainda era muito começando, então era na base do biógrafo, eu sempre desenhei bem, eu fazia uma historinha de 4, 5 páginas, fazia uma apostilinha e mostrava para o agricultor que tinha uma história para contar, para convencer ele a usar um pedaço da área dele com esse meu produto. Assim, custava muito caro para o cara usar esse produto na área inteira. E eu falava para ele, cara, mas você está usando produtos que você só controla ele depois que o mato apareceu, pós-emergente, o meu é pré. Ele fala, mas por que eu vou passar na área inteira? Por causa que a hora que esse monte de seminal, olha um monte de erva que está aparecendo que você não estava acostumado. E o teu trator, aí eu comecei a aprender um pouquinho de mecanização agrícola. O teu trator não tem condição de fazer a tua área inteira na mesmo tempo que essa erva daninha. Você tem que estudar de erva daninha. Essa erva daninha aqui, para sair do ponto ideal de 2 folhinhas, de passar de 6, dá 5 dias. O teu trator não faz isso. Porra, sabe? É coisa boba, mas o agricultor não presta atenção nesse detalhe. Eu falo, então por que você não faz assim? Faz 10% da tua área com o meu produto e os outros 90% com o seu, que você está acostumado. No outro ano, você vai mais 10 com o meu, então o que, que acontece? Com o tempo, você vai rotacionando, você vai limpando o banco de semente. Só que eu contava tudo isso numa historinha, para explicar para o cara visualizar. E, na verdade, todo mundo comprava 30% da área para fazer com esse produto, os outros 70% era com o outro. Aí eu inventei um programa, ó, 30-70. 30-70. Gente, tá certo. Aí, o que acontece? O pessoal de São Paulo falou, pô, aquela área aqui ia ser fechada, o cara tá fazendo, for lá ver, né? For lá visitar, o que que tá acontecendo aí? Falei, ó, tô trabalhando, né? Tem que vender, né? Aí me convidaram para ser gerente de soja da Cibagag Ô, em Rogério, então, só para 1990. fazer um parênteses nessa parte. Então, assim, como a gente vai falar também aqui, a ideia é ver um pouco assim nessa linha assim de um RTV, né? Até gerar insights para os RTVs ou para quem faz atendimento de grandes contas ou até de vendas diretas, né, ou venda com via distribuidor. Essa atividade que você fez, você era um vendedor, vamos falar assim, você atendia o distribuidor, né? Nessa, e você, mesmo sendo um RTV, você foi lá
e desenvolveu uma técnica. Você fez tipo, sem ser Não, marqueteiro, você acabou fazendo um projeto de marketing, né? Foi isso? na verdade é o seguinte, assim, o maior cliente que tinha naquele instante que tinha uma dor era eu tinha que preservar meu emprego. Por causa que os caras da revenda que me atenderam lá, que era uma pessoa bacana, eles falaram para mim assim: você é o sexto que vem aqui e o que ficou mais tempo ficou 6 meses. Quanto tempo será que você vai durar, né? Uhum. Então, eu falei: pô, eu tenho que achar um jeito de trabalhar nesse mercado. Então, a primeira coisa, ó, esse é o mercado? Tá bom. Dentro desse mercado, o que eu posso fazer? Quem é que pode me ensinar alguma coisa técnica que eu não sei? Eu nunca botei salto alto, sempre fui conversar com as pessoas, e aí, através de conversar com um com o outro, eles vão te levando até aquela cara que tem umas ideias fantásticas, mas às vezes ele, por algum problema, não conseguiu comunicar aquilo. Então, eu diria para você o seguinte: a grande habilidade que eu tenho, sem falsa modéstia, é o seguinte: eu consigo ver coisas que estão embaralhadas, complicadas, ou ninguém viu, lá no futuro, e eu consigo trazer de uma maneira tangível para o dia de hoje. E isso é a grande ferramenta que naturalmente eu faço para trazer um monte de coisa. Os caras, eu nunca pensei nisso. Eu falei, eu também não, mas eu comecei a olhar e deu certo, né? E não, Então, Mas eu vendo. só para terminar essa parte, o que acontece? Quando eu fiz isso, quando eu vi isso aí, a primeira coisa que eu fiz, eu desenhei tudo isso, eu sou muito visual, né? Eu desenhei tudo isso. E aí, antes de eu sair por aí para falar para os agrônomos, para os clientes, porque eu também visitava agricultura, eu cheguei no meu distribuidor e uma coisa que eu sempre fiz naturalmente, que é o seguinte: o distribuidor da gente, ele trabalha, ele tem que ganhar dinheiro também, ele tem que viver, ele não pode viver de brisa, ele também não vai vender só o meu portfólio. Então, eu estudava bastante tanto o meu portfólio de produtos quanto da concorrência que ele vendia, e eu fazia o máximo que eu podia para dar treinamento de venda, o que pudesse para os vendedores da revenda. Era todo sábado, tinha aula lá das 7 da manhã até as 3 da tarde, tudo, eu fazia um churrasquinho depois, para ensinar o cara detalhes, não só do meu produto quanto do concorrente, mas assim, ó, então, já que eu estou te ajudando você a vender, dar técnicas de venda, todas essas coisas, pô, coloca o meu produto no teu pacote de ofertas. Como eu ajudava o cara, o que o cara fazia? Ele vinha atrás de mim sempre para falar: oh, eu já fiz tua cota aí, eu já fiz o teu que tinha pouco. E quando eu ouvi esse negócio do herbicida lá, a primeira turma que eu fui conversar foi com eles para saber o que vocês acham, funciona ou não. Então, quer dizer, eu matei a minha necessidade, criei uma forma de diferenciar, treinava os caras, e isso, em questão de 2 anos, uma área que esse produto ia sair de linha do Brasil, os caras olharam: pô, isso aqui é um negócio legal, me trouxeram para São Paulo para ser gerente de soja. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas ser convidado para ser gerente de soja na Ciba-Geigy em 1994 é que nem eu convidar hoje você para ser o responsável por alpistes e similares de bem-TV australiano no Brasil. É a mesma coisa. Ninguém quer. Então, eu entrei e aí eu fui me deparar com o marketing agrícola. E o marketing agrícola, nessa época, o que tinha? Não tinha nada, porque os produtos eram baseados na patente. Eu tenho uma patente e eu faço uma coisa que ninguém pode copiar, era assim que baseava o marketing. Então, o cara vivia da exclusividade e reforçava o produto, um viés técnico muito grande, que, tanto é que essas indústrias que eu trabalhei, todas elas são originárias da área farmacêutica, né? Aquela molécula que talvez não deu certo para servir como remédio para dor de cabeça, virou um herbicida, né? É, E aí, eu não quero me delongar muito, mas nisso aí, eu comecei, então, já que não existia, como eu falei para vocês que eu gostava de ser autodidata, eu até fiz você um também curso. escutou muito, né, Rogério? Eu acho que é uma coisa que eu consegui pegar no que você está dizendo aí, que você escutava muito, escuta muito o cliente, né? Para ouvi-lo, né? Aí que tá, eu não falo assim, eu escuto, eu acho que eu deveria escutar mais, eu não escuto com o tanto que precisava, porque a pessoa começa a falar e na minha cabeça já começa a desenhar as coisas e eu vou ligando as pontas. E aí eu já começo a falar: onde é que eu vou achar isso aqui para mim poder. Porque eu tenho uma necessidade dentro de mim gigantesca de transformar numa figura, ou numa imagem, ou num framework, ou numa. Aquilo que eu estou pensando e mostrando: se a gente fizer isso, dá para chegar lá. Entende? Legal. É isso que é o grande, vamos dizer assim, o grande valor que eu consigo agregar para aquelas pessoas que às vezes têm uma confusão na. Onde eu vou, o que eu faço, o que eu faço com isso, como é que eu misturo nisso. Do mesmo jeito que, se você me der um motor para ligar as coisas, eu me perco tudo, não sei onde é que estão as porcas, mas
no quesito de juntar as ideias que estão dispersas e transformar em uma coisa que agrega valor, eu sempre tive facilidade de fazer isso. Mas o que aconteceu? O herbicida passou a ser um best-seller no Brasil inteiro, todo mundo queria usar, porque tinha um programa legal. E daí eu peguei do herbicida, aí me deram um fungicida que ninguém queria mexer, ele custava 4 vezes mais caro que o que eu usava. Eu dei um jeito lá, inventei um jeito. Aí disso aí eu vi que a empresa estava organizada de um jeito que talvez não fazia muito sentido. Eu convencia, por que, em vez de vocês estarem organizados por regiões geográficas, vocês não se organizam as unidades de negócio por tipo de cliente? Então, uma unidade de negócio que só trata key account, outra unidade de negócio que só trata agricultor grande, e assim vai. Aí montou isso aí, e disso eu acabei sendo gerente de clientes em Uberlândia, e naquela época era a época do marketing one-to-one, e a gente não conseguia vender no Mato Grosso por causa que tinha limitação de crédito. E aí nós inventamos um programa chamado Programa Otto, que é o programa chama abreviação de a palavra one-to-one. Isso foi me levando para a área de desenvolver essas coisas de programas de fidelidade, de relacionamento com o cliente, com o distribuidor. E aí eu virei gerente da América Latina, Ô, trabalhei em Léo, várias aí tem um empresas. parênteses legal que eu queria fazer, que nessa época que o Rogério estava implementando o Otto, já estava fazendo engenharia agrícola, eu lembro que, puta, na engenharia agrícola, enfim, só academia, puta, precisava ir para Câmara. Eu falei com o Rogério, não tem como fazer um estágio, sei lá? Não, vem para cá, ele morava em Uberlândia, né? Vem para cá. Eu cheguei, eu arrumei minha botina, uma calça jeans e um boné. Cheguei lá, ele chegou com uma Só pilha faltou a de livro. caminhonete. Só faltou a caminhonete. Chegou com uma pilha de livro de marketing. Ó, antes de você ir para campo, eu quero que você leia isso aqui, estude isso aqui. Que Eu bom. pensei que ele ia estar mexendo com. Ele estava lá só no. Então, assim, acho uma coisa legal que eu acabei visualizando ele fazer, que era realmente intensamente, né? Um estudo muito. Aí, um estudo muito grande mesmo da parte do que eram todas as tecnologias de marketing que estava, ou de estratégia, né? E ele. Vi muito ele fazendo essa transição do que estava escrito ali, né, o catalogado nas referências bibliográficas, ele trazendo para aplicação prática. Foi bem legal essa vivência ali. Assim, tenho milhões de histórias para contar de coisas assim que, se você perguntar para os colegas que trabalharam comigo, veja bem, eu sei que é um elogio, mas ao mesmo tempo é um jeito assim meio estranho de falar, né? Ah, você é louco! Eu não sou. Eu simplesmente não tenho vergonha de expor ideias. É essa a diferença. E é lógico, de cada 10 ideias que eu exponho, 9 às vezes não fazem sentido, mas uma é matadora. Tanto é que, modéstia à parte, assim, um monte de ideia que eu dei, que eram com, vamos falar assim, vai, eu achava que ia virar, que ia funcionar por uns 2, 3 anos, estão aí no mercado até hoje, faz 20 e poucos anos, até hoje funciona. Foi assim com o agricultor, foi assim com distribuição, foi assim com subprogramas que você usa dentro da distribuição. E a área que eu gosto muito assim é de entender como é que você utiliza o relacionamento de uma forma correta para você fazer negócio. Eu gosto muito dessa área, né? Então é o seguinte, eu fui vendedor por 2 anos nesse ramo e logo em seguida já me puseram no marketing. Eu trabalhei uma boa parte da minha carreira na Singenta, até que chegou um dia, eu lembro que eu gostava tanto do que eu fazia que às vezes, imagina assim, não tem nada. Eu montei um negócio que virou um negócio que estava vendendo 100 milhões de dólares, 150, 200, sei lá. Aquilo precisa de gente, precisa de gerente, precisa de diretores para tomar conta daquilo. E eu sempre recusava pegar a função operacional de tomar conta disso. Eu queria continuar criando. Entende? Apesar de, o que você é? Eu sou diretor disso. Mas, na verdade, eu sempre fiz a mesma coisa, eu sempre inventei as coisas. Mas, quando chegou uma época que eu lembro que a pessoa que era o diretor de marketing tinha sido transferido para uma outra função, e eu queria me candidatar, assim, de uma maneira bem polida, mas eu recebi um não, né? E eu fiquei meio, falei, pô, mas sacanagem, né? Por que será que eu não. E aí foi uma coisa que foi uma disruptura da minha carreira, que foi o seguinte: eu contratei uma psicóloga, né, que faz coach, né, por conta própria. Eu queria uma pessoa independente.
E eu cheguei para ela e disse assim: ó, eu queria saber de verdade, onde é que estão meus pontos falhos? O que que eu faço? O que que eu estou fazendo no meu comportamento que não está correto? E o que que eu faço que eu sou bom? Porque eu escuto todo mundo fala que eu sou bom, mas eu sou aquele cara assim, né? O cara que dá a ideia. Mas depois, porque eu mesmo acostumei as pessoas, eu dou a ideia, eu gosto tanto da ideia, eu quero fazer outra. Só que a empresa é uma coisa organizacional, né? Vai ter o cara que vai ser o CEO, vai ter o cara que vai ser o diretor, e o cara que dá a ideia é só o cara que dá a ideia. Se você não dá a ideia, você não vale nada. Depois que você dá a ideia, os caras, cara, isso é óbvio, por que eu não pensei nisso antes? Aí o valor do que você criou volta para zero. Não precisa mais de você. Inventa outra aí. Mas essa psicóloga, ela me contou uma coisa que foi um breakthrough na minha vida. Para valer. Eu vou contar, acho que você sabe, Beto, mas não sei se o Leonardo sabe. Leonardo, você sabe a diferença do jogador e do torcedor? A mulher Da, perguntando para mim assim, ó. da história de vestir a camisa. E vendo aí, falou assim, ó. Talvez, mas é que, ó. Quando você tá assistindo um jogo lá, você torce pro teu time, e aí o gol é marcado, quem você acha que curte mais? O jogador ou o torcedor? Eu disse para ela. Torcedor. Não, eu falei para ela o contrário. Eu falei, o jogador, porque é o cara que fez o gol. É. De fato, então, de todos ali, a pessoa que mais gostou foi ele. Quando perde um gol, quem é que sofre mais? O jogador ou o torcedor? Eu falei assim, o torcedor. Tá certo, porque se o jogador for sofrer, ele não vai ter cabeça para estar lá focado no jogo para voltar a ver como é que faz para reverter o jogo, né? Aí ele falou assim: quem que ganha dinheiro? Jogador ou torcedor? Eu falei, pô. E ele falou assim: quem que troca de time? Jogador ou torcedor? Eu falei, nossa, eu sei que eu tô sendo. Eu tô sendo um torcedor da minha empresa. Aí, tipo assim, não teve. Ela tinha combinado comigo fazer 10 sessões, só foi na terceira. Eu falei, não precisa mais, você já mostrou pra mim. Uma semana depois, eu pedi demissão de uma empresa que, para o padrão da época, ainda nós estávamos naquela transição daquele cara que entrava na empresa e morria nela. Eu já sou de uma geração, não sou dessa geração de hoje que entra na empresa e se a empresa não me der, sei lá, um monte de coisa, eu vou embora. Eu estava no meio. Mas ainda tinha muito isso, todo mundo, vou ficar aqui, né? Eu não estou criticando quem fica. Mas eu saí, e os caras, mas você vai embora? O que você vai fazer lá fora? Sabe? Falaram para mim. Eu falei, eu vou. Mas você vai trabalhar? Eu falei, não tem emprego ainda. Mas você é louco! Eu falei, gente, eu preciso passar por essa jornada, eu preciso ver. Eu sou muito grato a Singenta, não, olha, não tenho nada para falar contra ela, minha empresa Quanto tempo lá? 20 anos. Mas na 20. primeira vez, depois eu fiquei mais 2 na segunda. Aí, o que acontece? Eu saí e fui procurar emprego. Aí eu trabalhei um tempo na Suzano, papel e celulose. Depois eu trabalhei em 2 ocasiões na Monsanto. Eu trabalhei na BASF. Aí eu estava na Monsanto a segunda vez, a Singenta me chamou. Aí da Singenta, a UPL, que foi minha última empresa, me chamou. E da UPL também eu tinha uma avenida gigantesca para inventar as coisas. Eu trabalhei 2 anos no Brasil, 2 anos na estratégia global para fazer a UPL poder crescer, que foi que ela acabou adquirindo a Arista. E os últimos 4 anos eu estava aqui nos Estados Unidos como diretor global da parte de cliente. Eu era o Zé faz tudo, né? Inventa as coisas aí e faz, né? Não, não, nessa jornada sua, passando por todas as empresas, você sempre nessa parte aí, mais assim, est- nessa que você estava falando das ideias de estratégia, né? Marketing estratégico. Você teve em algum momento da sua carreira, você teve algum cargo um pouco mais executivo, Não, responsável pelo negócio? veja bem, de novo, ó, todas as vezes que eu trabalhava, eu tinha que trabalhar das 9 da manhã até as 5 da tarde numa função de gerente de produto, de gerente de marketing, de diretor, tá? Eu sempre fiz isso. Mas para mim isso era uma coisa que não agregava nada na minha vida, era simplesmente operações de administrar conflitos. Você tem que ser muito bom na parte de relacionamento humano, inteligência emocional, para dar calma, dar direção, sabe? Eu vejo assim, quem tem essas funções, se ele der a direção, o time vai fazer o que precisa. O problema que a gente vê hoje em dia é o seguinte: você tem líderes que a própria função, a palavra diretor, qual que é? O diretor é o que dá a direção. Só que tem diretor que chega para você e fala: o que acontece se eu for para o norte? Você vai lá, faz o plano. E se eu for para o sul? Você vai lá, faz o outro. E para o leste, e para o oeste, e para o nordeste. Aí você faz a rosa do vento inteirinha e ele não decide. Isso transmite para você uma insegurança, porque pô, esse cara não sabe para onde tem que ir. Então, quem não sabe para onde tem que ir, e eu acho assim que existe um superficialismo muito grande, as pessoas às vezes são promovidas para funções, muito mais porque ele é muito bom para se relacionar,
do que ser o blend correto de uma pessoa que entende do que está fazendo e consegue pedir para que as pessoas ajudem a construir a ponte naquela direção. Se não deu certo, a responsabilidade é dele. E isso não acontece corretamente, porque o cara tira dele fora e dá um jeito de tirar o de baixo. Isso eu acho assim que é um problema. E eu não estou dizendo que quem faz isso faz por caso pensado. É uma questão de sobrevivência, né? Pô, que Sim. nem você está passando na rua, o cara abre a porta, oh, quer $1 milhão para você? Oh, como é que é isso? Entendeu? É mais ou menos assim como é que são dadas as promoções. O pessoal fica falando, não, eu treinei. Cara, eu já vi muita gente que tem uma habilidade fantástica para poder fazer umas pessoas que estão toda perdidas, extrair o máximo dela. E esses caras, infelizmente, não são, né, eles não entram no radar do RH da empresa por algum motivo. Que, porque talvez não anda na. Vamos lá, assim, não dança a música com a sainha cor-de-rosa no dia que mandaram botar a sainha cor-de-rosa. O cara é um pouco meio rebelde, mas. E eu vi muita gente que fala bonito e tudo, mas é 85 libras, você sabe o que é isso, né? Só pressão, mais nada. E aí, Rogério, pensando assim hoje, depois de toda essa trajetória, agora você está no momento que a tua atividade principal é essa parte de consultoria nesse segmento de relacionamento com o cliente, É que é o seguinte, seria suas principais mais ou atividades. menos assim. Quando chegou no final de novembro de 2022, quando eu saí da UPL, eu ia voltar para o Brasil. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro na Carolina do Norte. Mas daí eu tenho uma filha que é violinista e aqui ela tem chance de continuar a carreira dela. E a minha esposa falou: não vou voltar para o Brasil. Não. Eu já tinha documentação, eu peguei, Que tirei minha ano foi cidadania. isso, Rogério? Desculpa. Foi agora, no final de 2022. Foi em 22, tá. no ano de 2023, eu não fiz nada. Eu fiquei pensando o que eu ia fazer na minha vida. Eu estava programado para voltar para o Brasil. Aí, quando a minha esposa falou: não, não vou voltar mais, não, vamos ficar aqui. Aí eu tirei minha cidadania americana. A minha filha, que tem menos de 13 anos, ela é violinista profissional, mas ela já tem também. Ah, vamos ficar aqui. E aí eu tentei fazer algumas coisas do mercado financeiro, né? Mas não é minha praia isso aí. Tentei fazer algumas coisas na parte do mercado de imóveis também, que também não é minha praia. Então eu falei que essa coisa, o que eu sei fazer? Eu sei fazer essas coisas. Qual o problema que você tem? Eu tenho esse problema, focado no agribusiness. Eu tenho facilidade de fazer. Então eu uso o meu tempo hoje para fazer consultorias, treinamentos, fazer aconselhamento para membros de conselho, e também agora estou começando a querer lançar uma linha de cursos digitais de Key Account Management, de como é que você cria relacionamento relevante com o cliente, como é que você faz a parte de Customer Experience, todas essas coisas assim, que é vamos falar assim, seria um intensivão das coisas que eu sei o DNA dele, como é que funciona. Eu não vou falar para você assim, ó, vai produzir aqui uma girafa, um elefante. Não. Eu vou te falar como é que você mexe no DNA para você criar o bicho que você quiser. Entendeu? E Isso que eu faço. trazendo com a tua experiência, tua bagagem aí, que é dessa de criação, né? Acho que é dessa de você falou que você gosta de criar as coisas e depois meio que criar fazer um design, um projeto e explicar. Não é nessa linha, né? Na verdade, eu faço o serviço de consultor, eu sempre fui um consultor dentro das empresas, por causa que eu estou todo dia lá sentindo o paciente, que é a empresa, Sim. olhando os pontos que. Veja bem, vamos partir do seguinte princípio, Léo. Todo produto, desde que você esteja comparando alho com alho, cebola com cebola, no mundo inteiro, pelo menos no Brasil, no mundo aqui que tem a organização, tudo, todo produto é bom. Não tem produto ruim. O problema é que, com a tecnologia e tudo mais, existe uma uniformização e uma disponibilização de soluções equivalentes em tudo quanto é ramo, no ramo agrícola principalmente. Às vezes, uma coisa ou outra é disruptiva, mas logo, logo ela acaba entrando na média. Então, nessa área, não tem muito o que você inovar, porque quanto mais você falar, você está ensinando o agricultor, ele vai aprendendo, vai ficando mais difícil. Aonde é que muda o jogo? Eu acredito numa coisa. Quem controla o relacionamento com o cliente, controla o mercado. E relacionamento é que nem impressão digital. Cada um tem a sua. Uma vez que você estabeleceu o teu relacionamento com um determinado grupo de clientes, e você fazendo o relacionamento corretamente, então você não vai transmitir para ele
uma informação equivocada do produto que você vende, você tem muito mais vantagem, ou você cria uma barreira de entrada do concorrente lá dentro muito maior. Aí, Rogério, você falou de toda a tua trajetória aí, né? Desde quando você começou a tua carreira lá, enfim, na década de, talvez, década de 90 ali, né? É, e aí até hoje. Então, assim, a gente viu que o marketing, o acesso ao mercado, a comunicação, né? Os produtos, isso tem uma evolução muito grande. Mas e o agricultor? Na tua visão, como é que o agricultor evoluiu ao longo de todo esse período e como é que você entende que hoje faz sentido como é que esse cara quer ser atendido, né? O que faz a diferença no atendimento de vendas hoje no agronegócio? E olhando para o mercado no Brasil, acho que os Estados Unidos também, que você está aí, você conhece um pouco, mas acho que você trabalhou mais tempo no Brasil, né? Da época que você começou a trabalhar para agora, o perfil do agricultor mudou bastante também, né? É o seguinte, eu acho que, veja bem, eu trabalhei só no Brasil de 92 até 90, 91, 2000. Nesse período eu trabalhei no Brasil. Aí de 2000 até hoje, eu trabalhei no Brasil, trabalhei na América Latina, trabalhei nos Estados Unidos e trabalhei no global, né? Legal. Tive chance de, né, conhecer muitas realidades. Mas vamos falar do Brasil primeiro, que eu acho que é o mais importante. Depois eu falo alguns detalhes de outros países, se vocês quiserem. Eu vejo o seguinte, eu tive a sorte, vamos dizer, né? A agricultura brasileira, ela, vamos falar assim, nos anos 70, houveram algumas iniciativas muito importantes, estratégicas, que é o seguinte, o, o governo pegou, lembra, vamos ser uma potência em petróleo, vamos ser uma potência em aeronáutica, vamos ser uma potência em agricultura. Então começou a mandar gente para o mundo inteiro para estudar, para aprender e trazer para cá e bom, como é que a gente pega esse conhecimento, como é que a gente faz as coisas. Então, no caso da agricultura, nos anos 70, esse movimento começou a gerar seus primeiros frutos na década de 80. E na década de 90, isso já estava, vamos dizer assim, começando a percolar dentro do agricultor normal. Eu comecei a trabalhar nessa época. Então, veja bem, em 1990, apesar que as máquinas eram muito mais simples, até eu que não entendo nada conseguia lá fazer o trator funcionar, né? Hoje em dia você vê um negócio todo sofisticado, é difícil, você tem que ter uma pessoa especializada. E dizem que é para ser mais amigável, né? Friendly, mas não é. Poucos, poucas máquinas, né? Basicamente um arado, né? Não tinha muito plantio direto ainda. Nem tinha plantio direto ainda, né? Quase, disseminado, né? Como é hoje. Agora, o que aconteceu? Veja bem, vamos falar da soja, porque a soja se reflete para os outros mercados, tá? A soja que antes talvez era um negócio, vamos dizer, mais quase que uma hortícola, vamos falar assim, em pequena escala. O Brasil acho que produzia uns 5 milhões de hectares, menos até, quando eu comecei. Para hoje, para ter essa escala, então, para você ter escala, você automaticamente vai ter que baixar o custo do produto. E esse produto, para baixar o custo, você tem que produzir em larga escala. Então, muitas coisas mudaram. Agora, uma coisa que é um ponto interessante, em relação ao agricultor brasileiro, todos os demais que eu tive chance de conhecer, é a cabeça extremamente aberta para ouvir e testar. Seja a maior loucura do mundo, ele vai lá e ele vai dar um jeito de testar. Por que ele faz isso? Porque, apesar do Brasil ter desenvolvido uma tecnologia agrícola para climas tropicais que não tem no mundo inteiro, então, vendo os resultados hoje, praticamente, mesmo sem chuva, você continua produzindo, né? É um negócio fantástico. O governo, ao mesmo tempo que fez isso e depois gerou um monte de coisa, o governo pecou na extensão rural. Então, como ele não tinha extensão rural, quem fez a extensão rural foi a indústria, ou o próprio agricultor. E o agricultor com tentativa e erro. E isso gerou uma categoria de pessoas que são empreendedoras na essência, porque se a pessoa, alguém que trabalha com agricultura, tem que ter uma resiliência muito grande. E nós não temos financiamento. O financiamento agora é que começou, porque antes não tinha também. O governo pegou nos anos, vamos falar, nos anos 80, ele falou: tchau, tô fora. Eu vou agora, desculpa o que eu vou falar, eu vou roubar a indústria. E ele deixou nós no relento, sozinho, sem nada. Você imagina uma pessoa que eu pego você hoje, eu te transporto do Brasil e te põe no meio do Gabão.
Vai plantar soja lá. Que adubo? Que variedade? O que eu faço? Que praga? E aí aparece de vez em quando, usa isso que é mágico. Você usa e quebra. Aí o outro, usa isso aqui que funciona. E vai lá e quebra. Então, os agricultores também passaram por uma seleção natural. Os que estão aí hoje são aqueles que sobreviveram a um tsunami, porque teve muitos que perderam tudo, tinham muitos que, infelizmente, só conseguiam andar com as muletas de ajuda do Banco do Brasil, e isso foi acabando com o tempo. É Sim. lógico, hoje existe de novo, mas em outras bases de mecanismo. Então, eu vejo o agricultor brasileiro comparado com o americano, comparado com o agricultor indiano, com o agricultor europeu, uma pessoa assim totalmente fora do padrão que é o agricultor, aquela visão de quem mora na cidade, que acha que é um caipira, que não sabe nada, não é. Você vem aqui nos Estados Unidos, você olha, o agricultor aqui. Não, veja bem, aqui existe uma estrutura financeira e a mão de obra custa cara, então toda a forma de mecanização possível para que poucas pessoas consigam fazer um monte de operações é viável a um custo que seja que funciona. No Brasil, é o contrário. Né? Tudo que você faz, o governo vai dar um jeito de ir lá e te roubar um pouco, né? Tirar um monte de coisa, não quer nem saber. Então, eu vejo assim que o agricultor brasileiro, com todos os desafios que ele teve, os que sobraram aí, que estão aí, tiveram sucesso por causa de serem pessoas que sempre foram humildes de ouvir e de experimentar, não ter uma opinião formada sobre nada. Vou dar um exemplo. Eu já conversei com gente assim, eu lembro na Itália uma vez, eu estava lá, fui falar com um rapaz jovem, sabe? A respeito de uma coisa assim muito simples que a gente queria fazer, que já. Não. O meu avô fazia assim, meu pai fazia assim. Parecia que eu estava conversando com. Vamos falar assim, eu estava com 40 anos e o rapaz com 28. Mas eu parecia que eu estava conversando com uma pessoa que tinha 150 anos de idade, radical ortodoxo, entendeu? Sim, Ô, sim. Rogério, e mais assim, Não, mas uma coisa que mudou muito, que a gente percebe, é que lá atrás, né? Lá quando você começou, não tinha esse nível de concorrência que tem hoje, né? Hoje, sei lá, não sei se dá para fazer essa conta, mas sei lá, tinha 10 caras querendo acessar um agricultor, hoje tem 300, né? Como é que esse cara. mas o mercado aceitou isso. Porque por que tem 300 pessoas? Tem 300 por causa que existe mercado, que ninguém põe gente lá para não fazer as coisas. É que o nível de serviço aumentou tanto que, por exemplo, antigamente, eu lembro, soja, uma aplicação de inseticida e uma aplicação de herbicida, você está feito, passou, fez tudo. Inseticida e fungicida. Hoje tem que ter plantio direto, aumentou as coisas. Hoje você não consegue mais fazer isso. Hoje você tem uma população dessas plantas espalhada de tal forma no Brasil que mexe com toda a flora toda a flora que existe, a fauna que existe ali, modificou muitas coisas. O clima nosso, por aqui nos Estados Unidos, chega no inverno, mata tudo quanto é bicho. Aí no Brasil, o percevejo continua se Sim. reproduzindo. Sempre curiosidade, só para vocês terem uma base, vocês não são da área, só para vocês entenderem. Um casal de percevejo, só aprendi faz pouco tempo, não, um casal de percevejo, num ano, produz 38 mil elementos, Nossa. indivíduos. Você imagina o que é isso? Mas lógico, ele, com quem ele reproduziu, os filhos dele, os netos, tataranetos, tudo mais. Sim. Tem uma gigantesca desses caras aí, como é que você vai sobreviver? E o Então, mais, acho que a grande revolução que está acontecendo agora, que vai dar outro salto quântico na agricultura, eu acho que é a agricultura regenerativa. Não é um salto quântico, nós vamos voltar a fazer o que a natureza fez por milhões de anos sem o homem, né? Vem as gramíneas, depois vem os mamíferos comendo tudo, aí depois vem o porco lá, o javali para chafurdar, depois vem as aves para tirar os Sim. insetos, fertilizando melhor, aí espalhou, nasce de novo e vai indo, e aquilo ali vai sendo sustentável. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. Só mais uma coisa, Beto, antes de ser, que eu acho interessante. Aqui nos Estados Unidos, você, está sempre que a legislação aqui permite, eu não tenho certeza se no Brasil isso é possível, mas, por exemplo, um agricultor normal aqui, que tinha uma fazenda de 300 hectares, ele produz ou soja, ou trigo, ou milho. Ele tem que escolher uma só, porque não dá para fazer duas safras. E ele fica dependente, então, de uma commodity. E ele faz monocultura todo ano. Tá? Mesmo que fala que faz prática, vai estar fazendo monocultura. Aí,
Isso vai desgastando o solo do cara, dá aquela chuva compacta. Problema, né? Na Dakota do Norte, por exemplo, você tem 500 milímetros de chuva por ano. O cara que faz essa agricultura, ele fica em uma situação difícil. E fica 6 meses com neve, né? Ainda cobrindo lá um vazio sanitário que tem uma vantagem e uma desvantagem, isso é. Mas os agricultores que passaram a fazer agricultura regenerativa, eles não mudaram da noite para o dia, pegaram 10% da área, fizeram 30-70 que eu falei para você no início, só que ao fazer 10% de agricultura regenerativa, os outros 90% eu continuo com o meu negócio. Aí no ano que vem eu vou ter 20, 30, até ele conseguir. Os que vai aprendendo, porque é difícil, né? Então, o cara que só tinha um fluxo de renda, que era a commodity, ele passou a ter mais de 15 diferentes fluxos de renda, sem contar o rejuvenescimento total que ele teve no que ele planta. Então, o que ele fez? Ele tinha que ter algum tipo de gado para fazer a agricultura regenerativa, ele tinha que ter aves, tinha que ter porco. Tem as áreas que ele não pode plantar naquela hora, que é a hora de fazer a rotação, então ele fazia um cover crop, e são plantas que sei lá, vão dar flor, tudo aí, ele tira mel. Os animais, ele tem o frigorífico dentro da propriedade dele, onde é feito tudo com máquina, processado, e ele despacha para qualquer cidade dos Estados Unidos a comida dele. Então ele, Ou sem seja, venda contar. direta que você está falando aí, né? Hã? Está falando quase que venda direta. Ele mesmo Não, vendendo. tem alguns que vendem, porque o negócio dele é tão bom que ó, o cara tem. É que aqui nos Estados Unidos também o varejo normal, aquela do Sozé, a Amazon destruiu isso. Sim. Muito mais prática no meu computador. Ó, me traz aí uma cola, vem na minha porta aqui em 5 segundos, em vez de eu ter que ir na loja procurar a cola. Então, esse sistema, tá, ao mesmo tempo que destruiu essa lojinha, mas permitiu um cara que mora lá na Dakota vender Conectar. o bife dele para mim aqui na Carolina do Norte, e vem pelo Sim. correio e vem em tempo bom. Entende? Isso dá uma liberdade gigantesca ao agricultor, porque ele não fica mais dependendo de uma coisa. É lógico que existe todo um sistema de logística aqui que funciona. E eu acho que no Brasil pode ser isso um grande passo no futuro. Legal. Perfeito. Agora, Rogério, pensando assim, né, voltando naquela linha lá, beleza, você falou do agricultor, né? E nessa um monte de gente tentando acessar ele, e aí nós até, eu e Léo, vivemos muita coisa junto ali na indústria de máquina, que às vezes a gente tinha um dimensionamento, né? O Léo foi key account uma época lá, que eu lembro uma vez nós fizemos uma conta ali para ele conseguir visitar uma reunião com a carteira dele, ia levar quase que o ano inteiro para fazer uma hora de reunião. Então, assim, acho que, lógico que nós estava começando na época, né, estruturando uma questão de gestão de grandes contas, mas hoje, por exemplo, como é que você pensa esse tema aí do dimensionamento da força de venda? Por exemplo, um cara, né, um gerente de grandes contas, né? Qual que seria o dimensionamento, lógico que em linhas gerais, né, para esse cara atender? Quantas contas ele acontece? Qual é o nível de profundidade que ele tem que ir, né, para atender esse agricultor? O que você vê Ó, nessa parte? primeira coisa, assim, quem é um key account? Eu diria o seguinte, que até um vendedor de revenda, teoricamente, ele é um key account de um fazendeiro, certo? Isso. Até nesse. Porque o mercado agrícola é diferente do mercado de consumidor, que vou vender, por exemplo, isso aqui. Só que está na loja, eu não preciso que ninguém me explique, ele se auto-explica. Então eu vou lá e compro. Mas vai contar, isso aqui tem mais capacidade de memória que uma. É poucos momentos de tomar de decisão. Ele vai lá e pega e leva embora. Né? Quando você vai mexer com a agricultura, é diferente. Você vai vender a mesma coisa para o mesmo cara, o mesmo produto por 30 anos, se você não pisar na bola. Então vamos pensar assim. Você está perguntando de dimensionamento. Só que antes de eu falar de dimensionamento, você tem que entender uma coisa. O agricultor mexe basicamente com 4 pilares todo ano. Esses 4 pilares são compostos pelo protocolo agronômico que ele vai ter que usar, por toda a logística de maquinários que precisa para poder fazer isso ser plantado, colhido, tratado. Tem outro terceiro pilar aqui, que é o clima, porque todo esse protocolo foi feito para que aconteça dentro de determinadas janelas de iluminação, de água e tudo. Só que não é assim que acontece na realidade, né? Não fica 2 semanas, as 2 semanas não vai chover para plantar.
na semana que vem, não é assim. E o terceiro pilar é a grana. Quanto de grana eu vou gastar que eu posso fazer para isso aqui tudo funcionar? E, baseado nisso, o agricultor, o que ele é? Para mim, um agricultor é exatamente igual a uma Vale do Rio Doce, é exatamente igual a uma Petrobras. E aí, o que ele faz? Ele é um cara que ele pega um recurso natural, que é o seu solo, e converte esse recurso natural numa commodity, que é a produção de soja, de fibra, de você imaginar. Para ele fazer isso, esse é o papel do agricultor, certo? Só que hoje em dia, o agricultor também, além de ser um executor disso, ele também passou a ser um integrador, porque chega um cara lá, ele vai vender para você, ó, escuta, eu estou te vendendo a moela que vai dentro da maçaroca que faz um pedaço do teu triturador de milho. O agricultor, estou falando, gente, estou falando, põe isso no nível do agricultor, porque você complica mais se você entrar numa grande conta, tá? Que até pode ter um funcionário para tomar conta disso. Então, aquela pessoa que vende o agricultor, a primeira coisa que ele tem que entender é como é que eu entendo esse negócio desse cara que tem esses 4 pilares que eu falei, que é o clima, o budget, o protocolo agronômico e a logística que ele tem. Nem todo mundo tem a logística ideal, né? Nem todo mundo tem todas as máquinas que precisa. Apesar que as máquinas hoje, eu acho assim, elas cumprem uma função fantástica. Porque nós temos que plantar esse talhão hoje e a chuva está vendo. Mete o pau aí na plantadeira, entendeu? A máquina é tão boa que, mesmo metendo pau, ela não faz aquela besteira de plantar errado. Ela consegue fazer isso, graças a Deus. Então, vamos lá. Você tem que entender isso. Se você entender isso do teu agricultor, e cada um é do jeito, você tem que entender, então, o que são o que aquele agricultor, o que ele produz, para quem ele vai vender, o que é sucesso para ele, quem é o cliente dele. Ninguém pergunta isso. Eu quero vender e vou embora. Não, o cara tem que entender isso. O cara que conseguir fazer isso, ele começa a entender, bom, então, agora eu entendi a tua equação. Aí ele vai voltar para dentro de casa e vai olhar o que ele vende e como é que o que ele vende faz sentido naquele plano de negócio do agricultor. O agricultor não tem esse plano de negócio estruturado na cabeça dele, mas é isso que ele faz. O cara que consegue, bom, ó, o meu produto faz isso aqui para você, mas você está falando na linguagem dele, não me falar com aquela coisa que está escrito no folheto do produto. Você é um folheto ambulante, você não agrega valor nenhum. E aí o que acontece? Muitas empresas põem gente no campo para trabalhar, alguns são folhetos falantes, ele só repete o que está escrito ali, não está nem aí para tentar entender o agricultor, e tem aqueles que, por um dom mágico, acaba descobrindo isso. Esses caras criam, de fato, relacionamento relevante com o agricultor. E aí esse cara, assumindo que os produtos são mais ou menos equivalentes, esse cara vai controlar o relacionamento e o agricultor vai sempre comprar dele. Bom, então eu digo assim, eu não acho que é um problema ter um monte de gente. O problema que existe é outro, quem é que consegue rapidamente, ou mais rápido que o concorrente, entender cada modelo de negócio de cada agricultor, que é individual, cada um tem seus problemas, que é basicamente assim, o que eu produzo, o que me dá vantagem competitiva, quais são os pontos críticos de sucesso do meu negócio, qual que é a minha estratégia, o que eu vou fazer, eu vou comprar mais um hectare de terra daqui a 2 anos, é a estratégia daquele agricultor. Eu vou comprar mais uma fazenda, eu vou mudar a minha área de proteção ambiental, isso vai ter um custo, impacta, como é que ele vai responde isso para você? Ele responde, eu quero comprar mais barato. Lógico que vai comprar mais barato, porque você não conseguiu trazer para ele nenhuma solução que não seja essa. E aí, então, formação das equipes e ter gente, o que vai acontecer? Vai acontecer o que você está vendo aí. Tem muito agricultor que fala assim, se você não agrega valor, nem vem aqui bater na minha porta. Né? Então, eu não vejo problema de ter um monte de gente. O problema é que vai chegar uma hora, que já está acontecendo isso, para você entrar para conversar com o agricultor, como ele, cada dia que passa, ele fica mais educado, ele mais entende a necessidade de ter pessoas de alta qualidade para conversar coisas que são relevantes e não simplesmente, eu vendo meu negócio aqui para você que custa 10 por 8. Quando ele só sabe fazer isso. Outra coisa, o agricultor não vai ficar na mão de um único fornecedor nunca. Ele não quer fazer isso. Ele já deixou vários casos lá. Eles gostam de dividir o grossão do que ele compra, seja de máquinas. Máquinas eu não posso mais. Na parte de insumos, ele divide o grossão do que ele compra com 2 ou 3. Sempre sobra um pedacinho para comprar picadão. Então, aqueles 2 ou 3, uma vez que ele entrou dentro daquela fazenda, porque cada talhão
é uma indústria a céu aberto, onde o cara descobriu, por tentativa e erro, a melhor combinação de tudo que tem que ir ali. Ele não vai chegar lá, porque o gostosão do Rogério chegou lá, ó, troca esse fungicida e põe o meu, troca esse biológico para o meu. Não, eu tenho que ter argumentário muito bom para convencer ele, por que eu vou mexer no time que está dando certo? Olha quanto que nós estamos longe do real potencial. Uma variedade de milho, quando ela é desenvolvida, lá no laboratório, o cara pensou na genética dela e tudo mais, ela tem condição de te entregar 40 mil quilos por hectare. Qual que é a média que a gente tira de milho? A gente tira 10 mil. Então tem 30 mil quilos aí que foi perdido. Perdido por quê? Por várias ineficiências do sistema. Você não vai também tirar os 40 mil quilos. Então, essa que é a equação. Como é que você monta equipes? Equipes que falam para o agricultor como é que eu consigo sair de 10 mil quilos e ir para 15 no prazo de 2, 3 anos. O que o teu produto faz para que isso contribua? Se você não consegue contar isso, você não agrega valor para o cara. Rogério, trazendo no contexto que você está nos explicando aí, mais a experiência de vida que você tem, como é que você entende que o relacionamento com o cliente deve acontecer? Ok. Bom, eu estudei bastante isso aí, eu acho interessante, que eu falo assim, que a gente tem que ter relacionamento relevante. O que é um relacionamento relevante? Relacionamento relevante, ele é constituído de 4 pilares. Eu gosto de 4 pilares, você viu que eu falei que tem os 4 pilares? Sim. É o seguinte, relacionamento significa que você vai ter que gastar tempo com a pessoa, tem que ser intenso, ou seja, tem que ter conteúdo que você vai conversar. E quando eu falo conteúdo, dentro de um contexto, não adianta só falar de técnica. Tem outras coisas que o ser humano gosta de conversar. Agora, não pode só ficar falando de futebol. Sim. Tem que ter um terceiro pilar aqui nesse relacionamento para ser construído, que é o claro trade-off, ou em português seria assim: o que eu, agricultor, vou ganhar gastando meu tempo com você e o que eu tenho que te dar para gastar tempo com você. É o trade-off, né? Dos dois lados. E o quarto pilar disso aí, que eu chamo que é a confiança. E a confiança ela é criada pela transparência. E a transparência nada mais é fruto do que você conversa com a pessoa em intensidade. Então, você fala assim, bom, para mim construir relacionamento, eu preciso dessas 4 coisas. Dessas 4 coisas que eu te falei, qual que é a coisa mais escassa? Tempo. E aí, vamos fazer uma pausa aqui, nós vamos voltar, eu só vou te contar uma história de um antropólogo chamado Dunbar. Ele criou um negócio chamado número de Dunbar. O que o Dunbar estudou? Ele estudou mamíferos que vivem em comunidade. Então, ele estudou os gorilas, os chimpanzés, elefantes e os seres humanos. E ele observou ao longo dos 40 anos que ele estudou que é o seguinte: a quantidade de elementos que participam de cada gorila, ou de cada elefante, ou de cada chimpanzé, ou de cada ser humano, está diretamente relacionado à proporção que o teu neocórtex tem em relação ao teu cérebro. O ser humano, então, é o que tem maior proporção, quase 3/4 do nosso cérebro é neocórtex, tá? Então, o que acontece? O gorila ele consegue ter relacionamentos relevantes com 40 indivíduos. O chimpanzé com 60. O elefante com 90, se eu não me engano. O golfinho com 70. O ser humano consegue com 150. O que é isso? Isso é uma coisa dinâmica, tá? Isso acontece a todo instante. Então, vou tentar explicar para você como é que funciona. Imagina assim que você tem um campo de força, que é o teu imaginário, são as pessoas que gastaram tempo com você, que foram intensas, que tinham claro trade-off e tinha a confiança, tá? Esses são os 4 requisitos. Como é que funciona isso? Eu tenho 5 pessoas que é a minha família, não necessariamente família de sangue, são as pessoas que eu tenho o maior relacionamento naquele momento. Isso pode variar ao longo da tua vida, tá? Mas nesse instante, as 5 pessoas que estão mais próximas de você, que gastaram mais tempo com você, que tem mais intensidade nas conversas, tem mais ganho e troca que você pode dar e receber, e são as mais transparentes, é a tua família. Você tem o segundo círculo de 15 pessoas, que é a super família. São 15 pessoas que também fazem isso.
Aí você tem uma terceira camada, que é o clã, que são 50 pessoas. Você tem uma última camada, que é a tribo, que são mais 80 pessoas. Então, é como se você fosse um átomo com duas, três camadas, né? Só que em vez de você ter um elétron andando, você tem um monte. Você tem 5, 15, 50 e 80. Essas 150 pessoas são as pessoas que, de fato, faz a diferença na tua vida. Não importa, aí você tem que botar tudo junto, a família, os amigos, os parceiros de negócio ou os colegas de trabalho. Aí o que acontece, Léo? Eu sou teu amigo, na época de faculdade, eu gastei tempo, você também comigo, não era legal. Aí eu fui trabalhar no Amapá e você foi para o Rio Grande do Sul e nós não se comunicamos mais, certo? Automaticamente, na tua egrégora das pessoas, entrou um lá, que gastou mais tempo que o outro. Então foi, entendeu? Automaticamente essas coisas, imagina que é uma escala de valor, vai subindo e descendo, tá? É dinâmico. E eu também, eu fui lá no Amapá, não tinha internet, não tinha nada, nós não conversamos mais. Mas nós tínhamos um relacionamento relevante extremamente bom, porque eu participava da tua super família. Tá entendendo? Aí, passado 20 anos, eu voltei. Fui trabalhar vizinho do C. Aí comecei a te encontrar de novo. E em questão de 5 segundos, eu automaticamente volto a ter a posição que eu tinha. Se eu não pisei na bola, você também não. E o daquela turma toda, o que está gastando menos tempo com você, ele automaticamente é expelido. Ah, eu não vou mais me relacionar com aquela pessoa? Vai, mas não faz parte das pessoas que têm relacionamento relevante. Entendeu essa parte? Entendi, legal. Ok. Agora, vamos botar isso na vida de agronomia, de agricultura, de vender as coisas. De agronomia, eu já até lembrei da República. Encontro de ex-morador de República, já é todo mundo ali amigo. Passa mas 10 minutos quando e eu estou falando relembra que você se encontra de novo, é quando uma pessoa, não é que encontrou, é que ela passou a conviver Sim. de uma forma... Voltou para o círculo ali, né? Que faz sentido, não é só um ciclo. Eu também, quantas vezes eu encontro com gente que eu conhecia no grupo primário, eu converso, que legal, mas depois ele volta para a vida dele, eu volto para a minha. Mas numa república você mora junto ali 5 anos, ali convive muito ali com a pessoa, né? Isso faz parte, né? Claro que se você tem gente que você tem mais afinidade, menos, mas com quem você conversou mais se aproximou. É isso nessa linha, né? De novo, eu falei para você, não é que você conversou mais, são as mas que teve afinidade. Pessoa que você gastou mais tempo. Tá. Às vezes você gastou 1 hora com o cara, mas teve uma conversa profunda, marcante. E você conversou 1 hora com o outro e só ficou lá. Sim. Entendeu? Então não é isso. E tinha muito claro o que você ganha, e, de novo, o que você ganha e o que você tem que dar é muito subjetivo. Não é só coisa material. E transparência, clareza, confiança, confio, posso falar de coisas. Aí, vai lá. Imagina então essa egrégora de um agricultor. Está lá na cidade dele, ou um gerente de usina, todo mundo está lá. Aí aparece um bonitão aqui, o Rogerão. O cara nunca me viu. Vamos fazer um negócio aí. O cara, por educação, ele fala, beleza, vamos, mas tá nem aí com você. Por quê? Eu não gastei tempo com ele. Meu assunto não era profundo, eu não queria nem entender, porque gastar tempo com uma pessoa é tentar entender o que é importante no teu planilho de negócio seu, seja um gerente técnico de uma fazenda, ele não é o dono da fazenda, mas ele também tem o plano estratégico, o que ele quer, o que ele precisa, como é que é a vida dele, entendeu? Então, ser intenso é ter interesse genuíno em entender dessas coisas. E ter claro o seguinte, olha, eu estou gastando tempo com você porque eu quero vender para você. E ele entende. Pô, ele está gastando tempo comigo e eu quero comprar dele. Eu estou entendendo, que se ele está gastando tempo e eu estou deixando, está sendo relevante, então aí a confiança se sorte. Então, você sair da estaca zero, ser um mero desconhecido, para se transformar numa pessoa relevante naquela roda de gente, leva um tempo. E o nosso cérebro não tem tempo para fazer isso com mais do que 150 pessoas. Então, essa história de falar, eu tenho 50 mil pessoas na internet. Não, você tem 150 relacionamentos relevantes e 49.850 pessoas que sabem que você existe, escuta você, mas você não faz parte da vida dela, e nem ela da tua. Entendeu? Aí vamos pegar agora o agricultor. Eu estou lá, era um mero desconhecido, comecei a ir na fazenda do cara toda segunda-feira, eu pego, porque o cérebro da gente também tem que ter tem que educar. Toda segunda-feira esse cara está aqui.
toda segunda-feira. À tarde, ele está lá. Terça-feira, ele está no outro. Então, existe um limite de gente para você atender. Você não consegue fazer isso com todo mundo. Então, imagina um vendedor. O vendedor vai trabalhar com 50 pessoas, com 70. Se ele fizer isso, já bem, sobrou só 100 pessoas, 180, ou 20, ou 60, para família, para amigo, tá? Então, o cara também tem um limite. Aí ele começa a fazer isso, fazendo isso, de forma genuína, sincera, ele está se esforçando, porque qual é a commodity mais cara? Qual é o valor mais caro aqui? É o teu tempo. Quanto tempo eu levo para aprender a fundo qual que é o frame estratégico de um gerente da agrícola, da uma empresa? Eu vou ter que estudar isso, eu vou ter que parar de tomar cerveja, parar de ir no bar, parar de assistir um jogo, parar de ver meu filho, vou fazer isso. Então, existe esse limite, mas esse esforço compensa quando você faz isso. Agora, tem um outro problema. Se você fizer isso muito, você entra dentro de certas circunferências de relacionamento que não é bom, porque você acaba virando da super família do cara. Aí você vira um advogado dele, não da empresa que você está. Então, uma posição boa para você que não é ninguém, que conhece um grupo de clientes que você precisa estar dentro, é você ocupar lá a posição número 70, 50, e para por aí. É ficar lá no clã, vamos falar assim. Hã? É ser do clã, não da tribo ou do clã. Do clã. Do clã. Se você for do clã, meu amigo, tchau, não tem para ninguém. Por quê? Para você chegar no clã, você vai ter que ter feito um esforço muito grande. E esse esforço, o agricultor, por exemplo, ele não gastou esse tempo para conhecer você, mas você gastou para conhecer ele. Você gastou para ser relevante na vida dele. Como é que ele te retribui? Pô, eu tenho obrigação desse cara, eu tenho que comprar dele. Entende? Eu não estou só falando que ele vai comprar e eu apaguei, estou tranquilo. Não. Ele também vai acabar gastando o tempo dele, ele vai conversar com você, ele vai te contar coisas que para o outro ele não contaria, e você vai aprender mais do frame estratégico dele, o que faz ele ter sucesso. Entendeu? Isso é o DNA de fazer relacionamento relevante. Não é ficar fazendo assim, compra um trator meu ou compra um herbicida que você vai ganhar um desconto. Tudo bem, todo mundo vai lá. Mas essa história de cupom, de ficar dando essas coisas, isso aí não é sustentável. Porque, você vai dar o que para ele? Se comprar esse meu produto aqui, eu vou dar $1. Tá bom, eu compro o meu, eu te dou 2. Aí vem aquela briga. E não é aí que vai fazer a diferença. E aí, Rogério, pensando nessa parte, né, do CRE, do atendimento, né, do relacionamento que você falou, então basta, a gente vê muito disso, né? Basta comprar, então, uma tecnologia, uma ferramenta de CRM, que tudo isso aí que você está falando vai acontecer de forma mágica? Você já falou a resposta, né? CRM é ferramenta, não é estratégia. O que eu falei é como é que você tem que mudar o comportamento, né? Visão. Você vai colocar uma pessoa no campo lá para criar relacionamento com o agricultor, ou você não tem condição de fazer isso, você vai trabalhar com uma rede de distribuidor, então você tem que botar alguém para controlar o relacionamento com as pessoas que vão acessar o agricultor. E eu vejo assim que CRM, para mim, hoje, apesar da palavra ser gestão do relacionamento com o cliente, eu acho que CRM, na verdade, é a gestão dos registros do Sim, cliente. das informações. Fazendo uma analogia, vocês conhecem aquela ferramenta chamada, aquele ERP chamado SAP? Que tem outros nomes, tem o SAP, Sim. tem Pins, vários outros. Né? tem o Pins, né, tem vários. Isso. O que o SAP faz? O SAP registra todas as transações que ocorreram daquele cliente, né? Comprou, nota fiscal, endereço, preço, produto, tá? O que o CRM faz hoje? Ele registra todos os relacionamentos que ocorreram. E se você tiver um monte de que no SAP, você tem o cara comprou isso, o que você faz com isso? Você só sabe disso. O CRM também ele registra, se você for disciplinado, e existe uma tendência muito grande de concentrar basicamente numa única ferramenta hoje, que é o Salesforce, que ela atende muitas necessidades, mas ela só vai registrar os momentos de relacionamento. Precisa de alguém que pega aqueles registros e transforme aquilo
em alguma coisa que ainda a IA não consegue fazer, é você que tem que fazer. Pois Então, é, a impressão que eu tenho, Rogério, quando eu vejo esses programas assim, que a gente tá olhando pelo retrovisor, ele olha para trás, né? E o retrovisor ele é nebuloso, porque ele depende da que a informação seja bem imputada. Alguém tem que anotar essas informações lá, captar e colocar lá dentro, né? mas sabe qual que é a resposta para isso, Leandro? É que eu falei lá no início antes. Relacionamento, você tem que gastar um ativo que é o mais caro de todos, é o teu tempo. Que é para frente, que é futuro, é. Mas o tempo significa, gastar tempo significa, eu vou gastar tempo em escrever de novo tudo aquilo que eu conversei com o cara, porque você não fica escrevendo isso aí na hora que você está relacionando. Não. Você vai depois, vou sentar, vou ter que escrever. O que foi que ele falou mesmo? O que foi isso? São esses detalhes somado às coisas que você tem no SAP do teu cliente, somado ao que você aprendeu do negócio dele. Quando eu falo do negócio, a pessoa tem que entender isso. Eu vou lá vender máquina, eu vou lá vender insumos, eu vou lá vender consultoria. Eu tenho que entender o que é que aquele cara, o que ele faz, o que é sucesso para ele, o que dá vantagem competitiva para ele, o que é o sonho dele. E aí eu tenho que traduzir isso para a minha realidade do que eu vendo e como é que o meu negócio, o que eu vendo faz sentido para ele atingir o objetivo dele. E ferramenta CRM não te dá isso, nenhuma. Por causa que continua sendo gastar tempo, estudar, ver o que é isso, cruzar a formação de um com o outro. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa que eu trabalhei que, uma vez, eles me deram acesso ao SAP Global, certo? E eu fiz uma continha rápida de padaria e eu vi o seguinte, essa empresa tinha 500 mil clientes no mundo. Uau. E 94% de tudo que ele vendia ia para 16% dos clientes. Ok? Isso é um registro. 94% do que vendiam ia para 16% dos clientes. Bom, 100 menos 16, se a conta não estiver errada, dá 86. Dá 86, certo? 4. 84. O que é aqueles 84% de recurso, que é gente, que é propaganda, que está indo para os outros? 6% da venda está agregando no negócio. Manda todo mundo embora. Não, não é isso. Mas entra lá dentro e vai entender. Isso é só um registro do SAP, é o registro das transações. Se eu tivesse um CRM que pudesse ter a mesma robustez que o SAP, que ainda não existe, porque o pessoal não põe os dados. Esse é o problema. Todo mundo reclama. Se tem uma coisa que todo mundo reclama, você concorda comigo que a coisa não está funcionando? Sim. Porque se funcionasse, você não teria tanta reclamação, porque toda pessoa que mexe com venda, você pergunta para ele, na tua frente, se for um chefe, um gerente, é bom, sabe? Mas nas contas vai uma bosta, gente, pelo amor de Deus, não aguento. Eu estava até recordando aqui, Rogério, que na época que eu trabalhei, né, como CAN, né, também como Key Account, né, e eu acho não, é o modelo usado no geral, né, você tem lá o comercial, né, que é o gerente da conta, né, o global, e aí você tem as diferentes áreas ali, 3 ou 4 pessoas que cuidam, no caso da máquina, no pós-venda, que envolve peças, alguém da parte financeira, né, que aí acaba criando uma pessoa, um derivado de CAN, né, um sub-CAN para aquela atividade que ele faz, e todos vão então atender o cliente, né, mas eu acho que existem 2 variabilidades, ou mais de 2 pelo menos, né, que é o perfil, né? Cada agricultor tem perfis bem diferentes, né? E regiões diferentes, né? A dispersão geográfica, falando de Brasil, né? Você pegar um produtor de mandioca do Nordeste comparado com um produtor de uva do Sul, né? Ou mesmo na mesma região, isso varia muito, né? Então, você acredita que esse é o modelo que deveria ter, ou você tem ideias diferentes dessas? Bom, de novo, a gente pode fazer. Bom, primeiro, de novo, eu parto do princípio que no agribusiness é tudo campo. É tudo. Desde o agricultor pequenininho, até porque todos eles têm uma cadeia de decisão complexa. Aquele sitiante, a mulher dele, se ela não falar que está ok, não vai comprar tal coisa, não vai fazer tal investimento, seu filho, né? Até aquelas empresas globais onde você tem o. Eu diria o seguinte: posso fazer só uma analogia, um comentário aí? Claro. Quando você estava falando, eu estava pensando quando eu me formei, né, que eu comecei a botar um dinheirinho para aplicar. Eu achava aquilo lá uma coisa maluca, eu ficava pensando naquele dinheiro que ele vai frutificar, um dia eu vou ficar tranquilo e tal.
E hoje a vida vai passando, você vai dar, assim, é importante, mas você pega quem tem muito agora e aplica muito, e fala, cara, não é isso que eu quero mais. Eu quero saber no começo do dia como é que tá indo para mudar minhas posições e acabou, né? E todos os momentos da vida isso é muito importante, né? Quando você tem um pouquinho, vai crescendo, vai aumentando, mas sempre é importante. Eu vejo assim, ó, de novo, eu estou tudo falando para você partindo da seguinte premissa. Nesse mercado que a gente trabalha, em alguns mercados industriais de outros ramos, químico, aeronáutico, também é parecido. Você vai vender o mesmo produto para o mesmo cara por muitos anos. Sim. Nossa E indústria. dependendo do volume, a venda é uma venda. É. Não, mas você vai vender a mesma coisa. Então, quer dizer, Sim. é diferente do que eu falei, né? Eu comprei esse celular aqui, dessa marca, mas pode ser que a próxima vez não vou comprar dele. Eu vou comprar quantos celulares na minha vida? Sei lá, uns 40? Sim. Não sei. É. Agora, quando você fala de agrocultura, vou voltando à pergunta do Beto. Qual é o jeito de formatar um time ideal? Bom, primeira coisa, existem atividades, seja para vender máquina, seja para vender defensivo agrícola, que elas são de baixo valor agregado, mas se você não fizer, você não consegue concluir o processo de vendas. Por exemplo, eu preciso ir na fazenda do meu cliente e mapear todos os problemas que tem, talhão por talhão, certo? Certo. Olhando pelo aspecto da máquina, olhando pelo aspecto do produto, as condições físicas do solo. É todas aquelas coisas assim que seria informações que o nível cultural dos funcionários, o funcionário sabe ler, não sabe, como é que ele armazena as coisas. Então, sabe aquelas coisas? Eu tenho que saber isso. Bico, está funcionando o bico, trocou o bico, ele está fazendo a manutenção da máquina. São aquelas coisas que não agrega valor por fazer, então você tem que ter uma equipe eficiente que faça isso a um custo baixo. E tudo que ele pega ali, que é a tal da necessidade e também da solução agronômica, ou da. Mesmo na agricultura de máquinas, a mesma coisa. A solução, essa trator aqui, não tá. E põe isso aqui na mesa. Isso aqui é a solução agronômica. Só que é o seguinte: quando você trabalha com Key Account, você tem uma pessoa que é o que vai ter a maior influência ou o relacionamento mais relevante com o líder, com a unidade de tomada de decisão que vai decidir se vai ou não. Não é isso? É um cara que ele é treinado para. Bom, eu converso com a cúpula que manda, eu tenho relacionamento com eles, eu entendo todos eles. Esse cara gasta um puta de um tempo em cima desses caras. Então, se você pega esse cara, ou às vezes dois caras que estão no time dele, e vai ficar fazendo, ó, agora você vai lá, conversa com o cara, depois você vai lá na roça, você levanta esse dado, depois você vai lá na fábrica, você... O que vai acontecer? O serviço vai ficar ruim, o relacionamento é bom. Então, tem uma empresa que eu trabalhei já, que eu ajudei a... Agora eu estava na parte eu não vou falar o nome dela porque eu não tenho autorização, mas é uma mistura de uma... É uma joint venture de uma grande trade de commodities com uma grande produtora de defensivos e existem outras empresas de semente. Eles pegaram, quando eles estavam montando o time deles, eu cheguei para eles, eu montar aqui accounts, e a minha sugestão é a seguinte: por que a gente, em vez de ter tudo dentro de um corpo, no caso de de 2, 3 caras que vão tomar conta de 30 agricultores, isso eu chamo o vendedor, olha, esses 3, 4 caras é o vendedor, tá? Eles fazem tudo. Vamos quebrar isso aqui, vamos criar um sistema de vendas CAM. E como é que funciona? Essa empresa, ela atua no Mato Grosso e no Mapitobá. Então, eu peguei e falei assim, vamos fazer assim, vamos criar três grupos de gestão. Eles são independentes, tá? Ninguém manda no outro, porque o problema é quando você tem uma equipe de Key Account, geralmente o cara que é o chefe da conta é o que manda nos outros. Adivinha quem é que vai fazer o serviço mais pesado? É o mais fraco da turma, não é assim? É. Aí não tem mais isso. Então é o seguinte, ele também é o mais fraco da turma, ele quer ter aquela Dodge Ram que custa R$1 milhão, e ele também quer ganhar 30 salários de bônus, certo? É caro. E não está certo, a conta não fecha. Então o que você precisa fazer? Lá foi feito assim. Foi feita uma divisão territorial. Agora é muito complicado, eu não vou ficar falando sobre isso. Mas pensa assim, numa divisão territorial, eu contrato pessoas que têm um nível técnico, pessoa que gosta de mexer com a técnica, não gosta de comercialização. Eles ficam fixos. Então, vamos dar um exemplo. Faz de conta que
que todo o norte do estado de São Paulo tem um cara que é o especialista de semente, tá? Naquela mesma região, numa região talvez um pouco maior, por causa que às vezes esse cara. Imagina que o norte de São Paulo e o Triângulo Mineiro, eu tenho um cara que é o fertilizante. Calma. E eu tenho mais 4 caras que moram ali que atendem a parte de defensivo agrícola. Esse pessoal nunca vai sair dali, eles estão ali. Então, essa célula tem uma outra célula no Paraná, tem uma outra célula no Alpitopá. Tá? Esse pessoal é um outro tipo de contrato e eles têm um chefe. Então, imagina assim, tá? Para aí. Aí eu tenho uma outra turma que pega o levantamento que esses caras fazem e esse pessoal vai pegar a oferta agronômica que eles trazem e vai juntar com todos os aspectos comerciais que eles vão ter para fazer a oferta de verdade. Então, eu pego a parte agronômica, mais a parte comercial. E essa turma também tem uma outra liderança que toma conta aí, que são independentes. E eu tenho uma terceira turma, que é o famoso Key Account Manager. Só que ele é o cara sozinho. Onde ele é o cara que vai, ele tem que ter capacitação para entender de tudo, mas não é ele quando eu conversei com o Beto é minha conta. Beto, vou lá, eu converso, eu gastei tempo, eu sei do projeto dele, eu sei de tudo dele. Eu sou o cara que representa a empresa. Quando o Beto topou, beleza, então vai, monta uma proposta para mim. É como se fosse num restaurante, eu tirei o pedido, eu boto naquela coisinha, sabe aquele negocinho que roda dos restaurantes lá, que você vai na cozinha? Põe lá, um prato assim, eu ponho lá. O cara da cozinha não tem nada a ver com o garçom. O cara da cozinha tem a turma que corta a salada, tem a turma que, né? E tem o chefe lá que monta a oferta agronômica. Aí isso aí está pronto, vai lá para mais uma pessoa lá, que é o intermediário, que é a turma que monta a oferta. Ó, vamos botar um tempero aqui, vamos botar os talheres, vamos fazer tudo bonitinho. E chama de volta o garçom, daí o garçom entrega. Entendeu? Então, você pegou, em vez de você concentrar tudo num cara só, você tem equipes que são. Porque, meu, quantas pessoas não querem ter um serviço fixo, onde ele sabe que de manhã cedo até às 6 da tarde ele tem uma rota, aquele território dele, e ali naquele território, por acaso, existe 10 ou 15 fazendas, e separado ou não, pertence a um key account que está atendendo esses caras lá no Mato Grosso, o outro está atendendo em Goiás, o outro está atendendo em São Paulo. Esses caras têm um gerente, entendeu? Eu tenho uma outra turma que fica numa base só, geralmente em São Paulo ou em Goiás, sei lá, que é a turma, é o pessoal que olha a parte agronômica e junta, agora vamos botar barter, vamos colocar o plano de fidelização. Eles juntam isso de uma maneira que seja economicamente viável, logicamente com a orientação desse cara aí, só que a turma também é independente. Estou entendendo o que eu estou falando? E o cara que toma conta do cliente de verdade, que conversa com a unidade de tomar decisão, que conversa com o financeiro, que conversa com o comprador, que conversa com o dono, que conversa com o presidente, seja lá quem for, é um outro cara. São 3 habilidades distintas, 3 papéis diferentes. Um é fixo, o outro tem que estar móvel, que anda para lá e para cá. E isso, você faz o quê, então? Você imagina o tempo que eu gasto para criar um cara que tem poder de conhecer, de convencer, que gastou tempo com aquele cliente grandão. Esse cara, se eu pegar o tempo dele, que ele é um matador para fazer venda, ele é um matador para fechar negócio, ele é um matador para encontrar valor, ele é bom para isso, eu vou tirar o tempo dele para ele ficar corrigindo. Ô, Joãozinho, ó, você escreveu aqui nesse talhão aqui que estava errado isso aqui, então você tem que corrigir. Entendeu? Ele não pode fazer isso. Ele é um cara que faz uma coisa, tem uma outra turma lá que é fixa, fica no lugar, tem uma outra estrutura de custo, a caminhonete desse cara às vezes é mais simples, o bônus dele é diferente, porque ele corre menos risco. Esse outro que está aqui, que tem mais risco na mão dele, e outra, se um desses caras sai, você não desmonta o teu time. Eu já trabalhei em empresas onde eu tinha pessoas que, um grupo de 3 caras, eles faziam tudo, e 2 deles resolveram sair, eles vendiam 150 milhões de dólares. Adivinha se eu conseguir recuperar isso? Não consegue, por quê? Vamos botar um outro cara lá, o cara não pertence à egrégora de relacionamento, lembra? Eu falei? Eu estava fora da egrégora de relacionamento. Eu, quem é você? Não sei quem é você, não te conheço, não sei de nada. Não, mas eu tenho tudo aqui no CRM, no mercado. Beleza, conheço tua empresa, vou te respeitar, mas você acha que ele vai estar na ordem de prioridade do relacionamento daquele grupo que o outro formou? De novo, quem controla o relacionamento manda no jogo. Uhum.
Então, eu acho assim que as equipes que dão certo são aquelas que são, pela complexidade que está, porque a oferta da gente não é uma coisa simples, não é um produto que, eu entendi. Você tem que explicar, você tem que mostrar. Então, essas coisas têm que ser feitas de uma forma mais processual, é transformar o processo de venda, a venda em processo de venda. Perfeito. E aí, Rogério, mudando um pouco de assunto, né? Eu ouvi bastante, né? Eu acho que o Léo também, você deve ter ouvido isso aí também, muito cliente, o agricultor, né? Pessoal que está na operação, querendo ir em algum dia poder comprar o resultado, né? Ao invés de comprar sei lá, em vez de comprar uma colhedora, comprar a tonelada colhida, em vez de comprar um caminhão, comprar toneladas transportadas, né? Alguma coisa. Você acha que isso aí está muito longe de acontecer Tem alguma alguns movimentos, a gente ouviu falar, inclusive, aquela história da cauda aplicada, né? Também, Isso, acho que uma vez em vez de ali. comprar o produto, quero comprar área aplicada, alguma coisa nessa Sim. linha. Bem, assim, isso é meio polêmico, né? Porque cada um tem uma opinião. Eu vou expressar a minha aqui, não tenho a pretensão de falar que eu sou o dono da verdade. Eu acho o seguinte: quando a gente olha de novo, cada agricultor ele é vamos lá, regido pelas 4 dimensões drivers, né? Que é o clima, protocolo agronômico, a logística e o budget e o dinheiro que ele tem para gastar nisso aí, certo? Para você vender para ele uma determinada, eu quero tantas sacas, certo? Quem está ofertando isso teria que ter o controle, pelo menos, de duas dessas 4 variáveis. Ele tem que ter o controle dele, vai decidir, eu que sou fornecedor, então eu vou decidir o protocolo e eu vou decidir a maquinária, dentro do budget que você tem. E dentro do budget que você tem, eu vou te fazer tal coisa. Aí só ficou o risco do clima, certo? Sim. Que assim mesmo, se você for uma pessoa que sabe de solos, você pode mitigar bastante coisa se você corrige seu solo do jeito certo. Aí sim você pode chegar para o cara e falar, tá bom, essa é a minha solução aqui, te dá tantas sacas, e se for assim, eu quero tantos por cento da saca e não estamos mais negociando produto, nada. Eu vou trazer para o seu protocolo que precisa. Algumas empresas, essa que eu contei para vocês aí, que está mudando o sistema dele, de, em vez de ter tudo concentrado num grupo de pessoas, ele está fazendo um sistema de venda, a intenção deles é fazer isso. Mas eles ainda não chegaram lá, porque é difícil mudar o mindset. Eu acho que com máquinas agrícolas, talvez seja até mais fácil. Eu estou te vendendo, então, tantas toneladas transportadas, tudo. Mas a agricultura tem tantas nuances, são tantas coisas. Eu vou te Variáveis. uma brincadeira. Quando eu lancei um programa lá atrás, chamado Agricultor Rota, a gente separou 11 vendedores para atender os agricultores. Cada vendedor atendia no máximo, que era 10 agricultores. E eu lembro que numa das nossas reuniões, a gente chegou para ele, o negócio é o seguinte, vocês chegam para o agricultor e diga o seguinte, se você me der mais share do teu negócio, eu tenho condições de te dar uma condição melhor. E se a gente for olhar todas as variáveis que tem só na parte, você pensar você agricultor, o que você faz? Você tem que pensar na tua marca, você tem que pensar nas pessoas, você tem que comercializar, você tem que buscar financiamento, você tem que comprar o parafuso, a cerca, e você tem que mexer com todos os insumos de defensivo agrícola. Estou só falando isso, não estou falando em fertilizante. Só de fertilizante, só de herbicida, inseticida e fungicida, tem mais de 1.500 combinações possíveis. Eu trabalho numa indústria onde eu estudo isso. E desculpa, mas eu sei mais do que o senhor sobre isso. De tudo. As interações que tem. Você pode saber até próximo do que eu sei, mas eu sei mais. Agora, o que você acha de pegar esse tempo que você gasta com isso? Deixa eu pensar para você, lógico, tem que criar relacionamento, o cara tem que confiar. E nós vamos, para me dar mais participação no teu negócio, mas em troca eu vou também te dar condições que o senhor não teria antes. Então, um cara lá na reunião falou assim: é como se ele pegasse e desse a chave do depósito para mim. E eu, né, nós falamos, é verdade, é isso aí. Aí ele chega para um cara fazer um tratamento de herbicida de dessecação porco com 2 litros por hectare. Passa 4. O agricultor manda ver 4 litros. Aí quando chegou na hora de vir a conta, o agricultor, como? Você está me cobrando esses 2 litros a mais aqui? Estou dando esse exemplo, né? Falei, ué, você não falou que você ia dar erva, me dar a chave para você que se vira? Eu não queria gastar mais. Entendeu? Olha como é que é perigoso
num aspecto só, mal comunicado. Então, quando você chega para um cara e fala, ó, eu vou te vender uma coisa que te dá 50 sacas, você tem que ter o controle de tudo e tem que estar muito bem escrito. Senão, eu vou ser sincero, para a parte de insumos, eu acho ainda muito difícil, porque tem muita variável e cada entidade que fornece as coisas não fornece tudo. Então, por exemplo, quanto que representa o fungicida no todo da produção agrícola? Quanto que representa o biológico no todo? Quanto que representa a máquina no todo? Todas essas partes são muito menores do que o estrago se alguma coisa está errada. Sim. Uhum. Então, o mercado até hoje não chegou nisso por causa que não conseguiram fazer isso ainda. E não, eu acho que vai ser difícil. Até essas grandes corporações agrícolas que têm PhD, que trabalham lá, eles não conseguiram fazer isso. O pulo do gato, o pulo do gato. Pena que eu falo desenhando. Imagina que você, não importa, você está trabalhando com a SLC, que é um gigantão, ou o Sr. José, que tem um sítio. Você tem que desenhar o framework para entender o que esse cara produz, o que é o sucesso dele, quais são as coisas que dão vantagem competitiva para ele, quais são as coisas que o bloqueia. E aí você tem que pegar isso, transformar, olhando pelo produto que você vende, o que o meu produto faz para fazer o plano de sucesso desse cara da. Se você conseguir entender isso e contar para ele, aí o teu produto tem prioridade. Senão vai ficar aquela briga de preço e tudo mais. Sim. Uhum. Não, e você falou em dar errado, né? Não, acho que não vem o caso falar aqui, mas o que que você acha desses grandes grupos que vêm? Não sei se você tem uma opinião disso aí também. O grande grupo que vem, já aconteceu várias vezes, né? E tem até um caso recente aí, que está tendo um problema até de recuperação judicial. Esses grupos que vêm comprando distribuidores, né? Que a gente já viu Ó, movimentos parecidos em máquina, né, que uma hora o cara quer expandir a rede, uma hora ele quer contrair, né, deixar poucos grupos só. O que que é a tua visão ó, sobre isso? meio polêmico, né, isso aí, né? Falar das coisas. Mas, de novo, desde quando começou essa consolidação desses revendedores, veja bem, quando você é dono de uma revenda, o que você tem de verdade, de valor lá? Qual é o valor que existe lá? Não é o teu capital, porque se você tivesse esse capital, você estava de financiamento dos outros. Então, essas empresas que estão com problema hoje, elas são dependentes. Então, o capital não é isso que é o teu ponto de valor, de vantagem competitiva. É assistência técnica que você dá? Não, pode ser, tudo bem. Mas a assistência técnica tem um componente. O grande componente de valor que qualquer revendedor tem é o relacionamento que ele controla naquela região. E o relacionamento dele que ele controla, e o time dele que ele construiu, seja bem ou mal, tem uma cola que segura tudo, que é o dono está comprometido com o problema, com o sistema. O dono é o porco, ele vai virar bacon no café da manhã. Ele tem que estar lá. Ah, esses grandes grupos, o que eles fizeram? Bem, olhando pelo ponto de vista de quem não entende agricultura, de investimento, vou fazer isso aqui. Tá bom, vou comprar. Então, vou comprar tua revenda, vou comprar do outro, do outro, do outro. Mas para mim não perder, então o cara que era o dono, eu ponho ele como um conselheiro, sei lá, ele está lá. Ele não foi embora, né? Não é assim que fizeram? Só que aí o que aconteceu com ele? Ele já ganhou a grana dele porque ele vendeu o negócio. E ele parou de ser o porco que vai dar o bacon, ele é a galinha que dá o ovo. Ainda não é todo dia. Tem dia que ele vai botar no precisa, porque ninguém está pedindo mais. E aí sobrou uma estrutura que ela é gerida numa central onde não tem essa sensibilidade de entender como é que se controla um relacionamento local. E o que acontece com isso? Ah, vou botar esse rapaz aqui, troca aquele ali, começa a fazer só números de performance de financeiro, esquece de ver outras coisas. Não estou dizendo que você tem que passar a mão na cabeça, na complacência, nem na operância, mas não pode tratar um negócio de defensivo agrícola do mesmo jeito que você trata uma indústria que produz cerveja, onde cada gota que cai fora da garrafa conta lá no preço. Não é também você pegar e juntar um monte de farmácia para vender e fazer uma rede mundial. Porque nesses produtos aí que eu estou falando, cervejas, remédio,
Não existe, que não tem ninguém que tem que explicar para você como é que o produto funciona e como é que se usa. Cerveja, você vai lá, você sabe, você abre e toma. O remédio, você vai lá, ó, tô com dor aqui, o médico, e o cara vai lá e te entrega. Acabou. É mecânico. Mecânico. Uhum. Na agricultura é diferente. Você chega para o cara, o agricultor tem uma indústria a céu aberto, e você tem um cara que está lá, que está todo dia vivendo, indo lá, construindo um relacionamento, ele sabe das coisas. Então, eu acho assim que essas conglomerados aí, eu acho que no Brasil é difícil. Eu Uhum. nunca fui favorável, nunca achei que eles vão, que eles viram. Porque, também, tem, é uma coisa que leva tempo. Você não vai fazer isso em 5 anos. Porque a mentalidade de quem investe nisso é: ó, eu ponho dinheiro agora e em 5 anos eu valorizo isso e vendo outra. É assim que é a ideia. Ótimo. Só que aqui não dá certo. E botar linguiça, como é que fala? Não, não posso nem falar isso, mas é botar uma coisa aqui e sair a outra. Não é uma máquina assim, é diferente. Aham. Perfeito. Ô, Léo, não sei, tem, assim, caminhando aqui já para o nosso encerramento, né? Rogério, tem alguma coisa assim que, pô, para mim foi muito legal, embora já, enfim, estou sempre conversando com o Rogério, mas sempre tem coisa nova, né? Tem algum tema que a gente não falou aqui, Rogério, que você acha legal a gente Rogério, conversar? eu tenho uma perguntinha aqui, Roberto, também, que eu acho que é interessante, né? A gente que viveu muito a área de máquinas, eu engenheiro agrônomo, mas também da área de mecanização, né? E como o próprio Rogério falou, e a verdade é essa mesmo, né? Toda operação envolve uma máquina hoje em dia. Você até tem algumas coisas feitas manualmente, mas é muito pouco, né? Eu ainda vejo ainda a indústria, essa indústria dos defensivos e dos fertilizantes ainda com uma certa distância, né? Tem algumas empresas, a gente até participou de alguns processos, né, Roberto, que se envolveram com essa questão da máquina, mas parece que são antagônicos, né? Eu queria ver um pouco sua opinião sobre isso também, Rogério, essa coisa do agrônomo que ele, parece que ele esquece um pouco que ele é engenheiro agrônomo e fica na fitotecnia e parece que está descolado, e no fundo a operação, os dois lados são muito importantes, né? Bom, eu diria duas coisas. Eu acho assim que as escolas de agronomia deveriam fazer uma obrigatoriedade, mas aí tem que ser uma coisa organizada, e não assim, cada um se faz e se vira, porque Sim, aquele que talvez seja desprovido de condições materiais se prejudica. Você deveria ter um ano obrigatório de trabalhar um ano inteiro numa fazenda. é boa. Devia ter, obrigatório. Você vai trabalhar um ano inteiro numa fazenda, senão você não tem teu diploma de agrônomo. Ponto número um. Agora, o mais problemático nisso, Léo, é o seguinte: imagina um círculo, tá? Que seria o agribusiness. Tudo que está no agribusiness deveria estar lá dentro do círculo. Mas no agribusiness funciona assim: o único cara que está lá dentro é o agricultor. Aí, do lado de fora, tem a indústria de máquina, a indústria de defensivo, a indústria de semente, a indústria de financiamento. São indústrias que eles sabem o detalhe do detalhe dos seus parceiros do mesmo negócio que eles vendem. Mas eles não estão muito preocupados culturalmente, eles não querem saber que o cara da finança, o que o cara do marketing. Então, enquanto existir isso, a consequência disso é o seguinte: o agricultor que tinha que ser um executor das operações, o cara assim, ó, eu peguei esses pacotes aqui, eles se autoconversam, pá, eu entendo. Não é assim. O agricultor, além de ser o operador, o executor, ele também tem que ser o configurador. Ele é que tem que ver, será que essa agulha vai dar certo com O aquela integrador, né? agulhinha? Tipo Entende? integrador. Então, onde está a grande oportunidade no agribusiness? É um cara ou um sistema que fosse o integrador dessa complexidade para deixar de novo o agricultor ter tempo de executar melhor as operações. Porque o agricultor já tem muita coisa para fazer na execução do seu negócio. Ele ou o seu time. Sim. E ele, por mais que ele seja capaz, ele não é o melhor cara para fazer as melhores escolhas. Então ele deveria gastar esse tempo que ele está escolhendo sozinho. As escolhas deveriam ser mais, vamos falar assim, mais facilmente entendíveis. Ou eu chamo assim de produtização. Eu não sei se essa palavra existe em inglês, em português, mas é assim: um serviço ou um produto, ele ainda está muito abstrato no contexto que o agricultor precisa. Então, alguém teria que traduzir isso numa coisa mais próxima. Aí, eu acho que, obrigatoriamente,
as indústrias que compõem o agribusiness seriam mais integradas, pelo menos em conhecer mais as coisas. Legal, legal. Mas, de novo, a minha opinião não tem a pretensão de falar que eu estou com a razão. É só o que eu acho. Não, muito bom. Faz muito Obrigado. sentido. Tudo eu acho que está certo. Isso aí. Rogério, e algum tema assim, sei lá, o que vem por aí, futuro, ou o que nós não falamos aqui que você acha legal da gente falar? Ah, inclusive, eu assisti o último podcast de vocês, eu fiquei muito impressionado com aquele robô da Solinfitec que ele fica o dia inteiro andando para cortar tudo quanto é erva. Então, eu acho assim, no caso de máquinas, eu acho que assim uma certa robotização das máquinas, eu acho que isso vai continuar evoluindo muito, né? Mas ainda existe muita coisa que é ligado à agricultura em si, é ligado à biologia, e aí você tem milhões de possibilidades. E se por acaso houver uma inteligência artificial ou uma máquina que faz tudo, aí não faz sentido de ter nem nós aqui, né? Então eu acho assim que por, por autodefesa, o próprio sistema expurga se aparecer uma coisa que faz isso. Você sabe como é que é. Todo mundo é corporativista. Estou brincando, mas eu vejo assim que a internet ela foi criada com o objetivo de controlar a informação. Mas Deus é muito grande e ajudou a quebrar o monopólio da mentira. Porque você sabe, se só eu fosse o cara que falasse as coisas, eu tenho um poder fora do comum para quem eu dou espaço no meu canal para transmitir seja lá o quê? Seja conhecimento, seja notícia, e manipula. Com a internet, ela foi construída também para isso. Aí, quando o ser humano começou a ver, olha o que nós estamos fazendo aqui. Quando que nós três aqui teríamos chance de expor o que a gente acha, livre, aberto, para quem quiser ouvir? Sim. Então, eu acho que a descentralização da informação é a maior ferramenta que existe para nivelar ou dar chance para todo mundo aprender as coisas. Pega assim, eu lembro, pega um cara que está no Piauí hoje e um cara que está lá em Harvard, os dois têm acesso, se quiser, a conhecimento, a um custo competitivo. Antes não tinha isso. Lembra que eu falei no começo? Eu tinha que ficar vendo o rótulo do remédio para saber onde é que era o endereço da empresa que eu ia me candidatar para trabalhar. Olha como é que está hoje. Sim. Hoje as empresas falam, pô, desculpa de eu te incomodar, mas você gostaria de trabalhar com a gente? Nós fornecemos café, tem parque de diversão aqui, né? Você pode tirar 6 meses de férias. Né? Mas estou falando assim, por quê? Porque a competição aumentou muito, porque eu preciso de gente inteligente, tem um monte de TikTokers, WhatsApp, short video, telespectador. Essa turma vai ficar para trás. Por causa que você tem que desenvolver na tua cabeça a capacidade de gastar tempo para aprender. E não simplesmente superficialmente ver as coisas. Né? E talvez eu esteja divagando um pouco aqui da pergunta, mas a ideia é, eu acho que quanto mais todo mundo conhecer das coisas, menos erros ocorrerão, mais eficiência no sistema e mais qualidade, o nível que você tem que ter para praticar um negócio é muito maior. Eu, infelizmente, sou do tempo, quando eu comecei com o meu, que tinha um rapaz, eu lembro que ele chegava, ele vendia fertilidade, ele chegava na cara dura, pegava um pedaço de terra, cheirava, isso aqui precisa de N14, N30, 20, sei lá. E o pior de tudo é que o agricultor acreditava. E se você falasse, ele falava, você não sabe nada, você é topeira. Entendeu? Então, você vê, isso aí foi em 1990, 91, 92, era assim. Não, lógico, nem todo lugar. Em alguns lugares aí, aquele cara que estava perdido lá no Mato Grosso, que não conhecia nada, não tinha assistência técnica, não tinha nada, ele foi. Muitos dos que sucumbiram foram os caras que caíram nessa. Sim. Né? E hoje não, hoje eu vejo que teve a pandemia. Né? A pandemia teve aí, um monte de gente ficou preso, o mundo acabou, forçou, todo mundo perdeu o medo de ir para a internet para conversar. Hoje é viável. Eu, por exemplo, o conhecimento que eu tenho, modéstia à parte, eu posso dar assistência ou dar uma consultoria para uma revenda ou para um grupo pequeno de jovens que estão perdidos no Brasil a um custo competitivo por causa disso aqui. Se eu que moro nos Estados Unidos no modelo antigo, não, eu teria que ir pessoalmente, nem pagaria, nem valeria a pena fazer isso. Então, essa disseminação do conhecimento e a turma que está querendo aprender,
vai melhorar cada vez mais. Então, vai o nível aumentar. E a turma do TikTok vai ficar para trás. Basicamente é isso, né? Partindo aí para os finalmente, mais uma vez, Rogério, muito obrigado aí pela disponibilidade, né? Acho que foi muito intenso aqui as coisas. Acho que essa nova atividade sua aí na área de consultoria, assessoria, em estratégia, em desenvolvimento de, de tecnologias de relacionamento, vou falar assim, tende a ser bem, acho que bem frutíferos para os seus clientes, né? Eu vejo assim que as pessoas, as respostas estão debaixo da gente. Né? Tem um livro chamado Adams Óbvio. Acho que é o nome, acho que o nome do livro é isso, Adams Óbvio. O cara, ele tinha uma capacidade fora do comum de ver o óbvio que as pessoas não viam, né? E por isso ele era um cara muito famoso, requisitado. Mas, de novo, nós somos seres humanos, certo? Então, existem coisas que nossa capacidade consegue absorver, tem coisa que não. Mas tem um negócio muito interessante, que é o seguinte: nós somos compostos de átomos, elétrons, como qualquer coisa, certo? E uma das leis da física é a entropia. Ou seja, existe uma tendência natural de tudo se separar e ficar desorganizado aonde gasta menos energia. Pega uma criança que tem um corpo, uma pele muito boa, e você pega uma pessoa velha, tá tudo desmilinguido, né? Por quê? Porque nosso pensamento é a mesma coisa. Se a gente não puser um esforço lá dentro, os negócios vão se dissipando, 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 começa a virar uma bagunça, e nesse vácuo, eu não estou falando filosoficamente, isso é verdade, é físico. Sobra espaço para quê? Para pensamentos ruins, pessimismo. É assim que funciona. E quando você é muito superficial nas coisas, o que você está fazendo? Você está colaborando para que essa entropia prolifere. Esse é um sistema manjado, porque quanto mais gente tiver de baixo astral, ruim, é mais fácil chegar em você e te dominar. É, é assim que funcionam as coisas. Então, cabe a nós não perder aquela energia vital de querer fazer as coisas, de querer aprender, de ser resiliente. Isso é uma coisa que é uma energia que a gente vai muito além da física, é uma coisa do espírito da gente, da vontade de querer fazer as coisas, vou forçar, vou fazer. Senão, você tem essa tendência a ficar assim. E eu vejo que quando, vamos falar assim, o que é o serviço que eu faço? O meu serviço é tentar botar essa energia de volta dentro das pessoas. Não sou coach de motivação, não faço nada disso, mando você abraçar a árvore, voar no rio de madrugada, eu não faço nada dessas coisas que nem sei. O que eu sei é pegar as coisas que às vezes estão lá longe, confusas, e de acordo com o briefing que eu recebo, e eu tento trazer isso de uma maneira genuína, inovadora, e tento motivar as pessoas para construir isso. Então, 90% das coisas, eu colaborei com 10, que eu consegui colocar as coisas de uma maneira que fica fácil. O resto é eles que fazem. Isso causa energia, isso move a roda e as pessoas ficam. A entropia, volta, vamos lá. É Para isso. executar. Perfeito. Legal. Léo, alguma pergunta adicional? Não, agradecer muito o Rogério aí, Rogério Biasotto, né? Grande engenheiro agrônomo. Um prazer enorme ter conversado aí. Acho que foi muito rico, né? Acho que ele tem uma experiência incrível, né, na área comercial e que a área comercial ela concentra naquele momento da negociação, né, Rogério, o conhecimento da empresa, o que a empresa tem que entregar, está na hora ali é ali que funciona, né? E tem muitas ferramentas para se diferenciar e se fazer presente. Não, achei que foi muito obrigado, achei que foi ótimo, agradeço, obrigado. Eu queria falar mais uma coisa, Beto, antes de você encerrar. Uhum. E eu já falei isso para várias pessoas. As pessoas às vezes têm vergonha de falar que é vendedor, que é do marketing, né? Tem muita gente que tem vergonha disso. Principalmente porque o que acontece? A gente sempre vê as coisas erradas acontecendo no marketing. Coisa. Por exemplo, nesse instante aqui. Eu não quero entrar lá na Central Nacional de Telefonia dos Estados Unidos
para colocar o meu telefone numa lista chamada Do Not Call. Uhum. Porque eu preciso de gente que liga para mim. Só que tem um chato que contrata call center, sei lá, na Bolívia, na Índia, não sei, onde é mão de obra barata, e os negros ficam ligando para você. Hoje eu recebi 135 ligações. Uau. Oferecer a mesma coisa. E cada época tem um programa, né? Bom, vamos lá, vamos voltar. Aí eu estava falando com a minha esposa, pô, tão chato, né? O marketing. Quer dizer, eu que trabalho no marketing, eu escuto isso aí, porcaria que eu sou, né? Mas eu queria deixar uma coisa clara para todo mundo. A gente não pode ter vergonha de ser do marketing e nem de vendas. E a grande função que um vendedor tem, ou uma pessoa de marketing tem, é que ele tem que, de uma forma genuína, sincera, traduzir toda a complexidade que uma empresa tem numa linguagem local que conte o que você faz para os outros. Quando você consegue fazer isso, você é um cara de marketing, é um cara vendedor de sucesso. Porque as pessoas vão entender o que você faz, vão entender o que você representa e vão claramente entender, opa, serve ou não serve. Quando você não entende isso, aí você entra na turma dos picaretovs. Rogério, Eu gostaria de pegar o cara que é o líder de marketing, ou sei lá, da campanha, sabe? Esse cara, depois da campanha, ele veio, que não pensou e pegou e botou, sei lá, 5 mil atendentes de call center, ó, liga para tu com o telefone, mas já ligou nesse aqui, liga de novo, liga de novo, liga de novo, liga de novo. Entendeu? Tem uma outra moça que vende curso de como ficar rico na América, aqui no YouTube. Ela é irritante. Ficar rico na América. Sabe, ela paga muitos comerciais e, infelizmente, eu uso muito vídeo para assistir e tudo vídeo tá ela, tudo vídeo tá ela. Sabe o que eu fiz outro dia? Eu entrei lá no Instagram dela, porque no YouTube você não consegue colocar. Eu falei, escuta, com todo respeito, eu gostaria de ver se você pudesse maneirar na frequência que você manda teus vídeos, porque eu não consigo te bloquear, eu não tenho intenção de comprar teu curso, só que é muito chato. E eu vou te dar uma chance, você maneirar. Pelo menos põe teu vídeo para passar no YouTube, sei lá, 3 vezes por dia. E não 180 vezes. Porque senão sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar tempo no YouTube e focar no mesmo público que você está e vou falar mal de você e o chatice que você é. Aí você vai ver que coisa ruim que é. Você imaginou quanta gente vai falar mal de você? Então, cuidado. Entenda, né? O que você representa. Você é um vendedor, você tem que representar de uma maneira legal o que você faz. Ô, Rogério, nós temos uma história boa de marketing também. Eu lembro numa época que eu estava querendo fazer uma movimentação na empresa e precisava arrumar alguém lá para tentar pegar na minha a posição que eu estava, né? Aí eu convidando um colega, ó, vem para cá que é legal, o marketing é muito bom, você vai mexer com cliente, não sei o quê. E aí deu certo a movimentação. Eu fui para outra função e ele veio para aquela função minha, né? Aí ele, puta, Roberto, que coisa, hein? Eu pensava que pro marketing era só comprar uma bota Timberland, um óculos de sol e ir lá para feira atender. Agora você é uma bucha que eu tenho aqui. Um monte de planilha, atender os globais e não sei o quê, e atender engenheiro. A turma pensa que o marketing, a vendas é só glu-glu, né? Mas não é. Realmente é o que faz a empresa se mover, né? Sem essas duas áreas, acho que nada acontece, né? É que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a palavra marketing, ela está diretamente relacionada com vendas. Essa história de vendedor aqui, teoricamente, não teria. Eu sou do marketing. O que eu É, faço? Eu comunico tudo que a minha empresa representa para você. E eu faço isso de que jeito? Pessoalmente, através de folhetos, através de participação de feiras e tudo mais. E no Brasil isso aí acho que ficou meio distorcido. Então, o cara que é responsável para bolar as estratégias, os planos de ações, é um cara, não tem o nome essa função, os caras falam que é do marketing. E o pessoal, que é o pessoal que comunica isso, né, é o pessoal de vendas. Mas são duas profissões honradas, sempre pagou a minha comida, botou as coisas que eu tive, sou muito grato. E eu digo para vocês o seguinte: hoje em dia é muito mais fácil você adquirir conhecimento desde que você tenha vontade. Qual que é o fator da entropia que te consome? É esse conhecimento rápido, pasteurizado, que você acha que você vai conseguir. Não é ali. É o esforço. O esforço é o que vai manter suas ideias
não despeça de si. Perfeito. Rogerão, obrigado e vamos se trombando por aí. Léo, Obrigado. 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 Oi.